Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, hoje dia 4/4 de 2021, feliz Páscoa para todos vocês, aqui a gente poderia comer um ovo de Páscoa aqui virtualmente, mas a gente deixa o ovo guardado aqui, quando tudo isso passar a gente se encontra e comemos esse ovo de Páscoa pessoalmente, e com três grandes amigos, né, o Elon, que é um amigo de infância, o Otimar e o Arthur, que são duas pessoas queridíssimas, o Arthur sabe do tamanho do carinho que eu tenho por ele, o Otimar, uma pessoa que também de dentro de casa, enfim, fazer uma live como essa, uma super live como essa, tem que trazer amigos, tem que trazer pessoas próximas. Teríamos várias outras pessoas para convidar, eu até pensei em fazer uma super live mesmo, mas a gente tem problema de plataforma, depois que enche um determinado número, acaba que a gente não consegue interagir. E hoje, o que eu pedi para os meninos foi, falem o que vocês quiserem, mas vamos tentar falar cada vez mais com o coração. Essa super live tem um objetivo muito claro, tentar traçar o perfil do investidor, o perfil do mercado para essa próxima década aí de fundos imobiliários. Chegamos num momento, eu estava falando com eles aqui um pouquinho antes de começar, que eu tenho sentido dos investidores, das pessoas que a gente interage, uma necessidade maior de endereçar mais as coisas, de saber realmente qual é o lado de lá, como é que a gente está olhando para tudo isso. E eu falei, e vou repetir aqui para todo mundo, quando a gente era uma criança, quando a gente estava começando ali, a gente precisava, de fato, crescer, precisava, de fato, conquistar o nosso espaço aqui. E nós estamos conquistando, talvez já conquistamos. A partir de agora é uma história diferente, é um capítulo diferente. O livro tem vários capítulos, professor Arthur, o livro tem vários capítulos. A gente está escrevendo esses capítulos. Será que não chegou a hora da gente colocar um ponto final em alguns desses capítulos e começar um novo momento? Será que chegou essa hora? E é para isso que eu trouxe essas três figuras. O Elon sempre tem comentários super pertinentes, o Otimar, com essa calma dele, consegue pontuar. Então, hoje é um dia que eu vou falar pouco, vou levantar algumas bolas e eu vou deixar os nossos convidados evoluírem aqui. Vamos pela ordem aqui, os sem barba, sem barba não, Elon, nós estamos com uma barba mal feita e os dois com uma barba digna, realmente, né? Então, os barba mal feita para cima e os barbas de verdade para baixo. Elon, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Baroni, valeu, Arthur, Otimar aí, amigo de longa data. Acho que falar da amizade aqui, acho que Páscoa é um momento bem significativo, né? Para mim, eu acho mais significativo até do que o Natal, porque eu acho que é um momento exatamente de renovação mesmo, né? Eu acho que vem da Quaresma, a gente faz aquela reflexão e dá aquele passo adiante, né? Que no Natal, infelizmente, tem aquele lado mais comercial ali, que a gente vai ficando mais na introspecção da família, mas a Páscoa ela vem na introspecção do indivíduo, né? E eu acho que é um momento muito importante de você olhar, pensar, refletir aí no teu período da Quaresma e olhar para frente. Eu acho que o tema é extremamente pertinente da gente falar sobre isso hoje, né? E vamos lá, vamos tocar o barco aí, ser muito honesto, muito franco, né? Nesse posicionamento, porque a gente falava, né? Acho que na primeira live que a gente fez com você, no encontro aí em Goiânia, tudo a gente falava da dor do crescimento, né? Acho que foi a primeira vez que a gente falou alguma coisa a respeito disso. E entender o seguinte, cara, esse mundo ele é dinâmico, volátil, incerto, e se a gente ficar achando que é a mesma coisa para sempre, esse troço não vai andar para frente, não. Você pontuou muito bem, Elon, obrigado. Realmente, a Páscoa com essa ideia da renovação, acho que é o momento pertinente da gente trazer essa questão reflexiva. Arthur Vieira de Moraes, o professor de fundos imobiliários do Brasil, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Baroni, Elon, Otimar, muito bom bater esse papo. E a gente fala, eu acho que a gente usa a sinceridade em todas as oportunidades, não vai ter novidade nessa aqui, né? É só. Mas o que você falou, o livro ele está sempre sendo escrito, o mundo é dinâmico, o mercado é dinâmico, tem coisas que a gente acha que foram superadas, depois elas voltam, por exemplo, renda mínima garantida, que tinham parado de usar, agora voltaram a usar de uma maneira diferente, enfim, a gente precisa estar sempre atento, estudando e se contestando, né, colocando à prova as suas próprias convicções. Acho que isso é um recado importante que eu gosto de passar, eu procuro praticar isso, tá? Que é ter espaço para discordar, para o diálogo, para ouvir outra opinião, né? Não adianta também querer ouvir a sua opinião na minha boca. Se você veio me ouvir, é para ouvir minha opinião. Se coincide com a sua, ótimo, bacana. Se não coincide, você pode argumentar, mas ou também aproveitar uma parte para refletir e vice-versa. Então, acho que a gente tem que estar sempre aberto para falar, aberto para ouvir, e formando a nossa opinião, e ao mesmo tempo, de vez em quando, repensar a nossa opinião. Por que não, né?
É isso, apesar nós somos seres em evolução, né? Otimar, grande amigo, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, mestre Baroni, né? Então, uma grande boa noite aí para professor Baroni, professor Arthur, duas grandes referências, né, no ramo dos fundos imobiliários. Meu amigo de 3 décadas, né? Quatro. Eu vejo 4 na minha tela. Meu amigo de 3 décadas aqui, o Elon, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar com todos vocês, que são grandes amigos, né, de um bom tempo já, militando nesse mercado aqui de fundos imobiliários, que é um mercado fantástico, maravilhoso e apaixonante. Então, assim, a gente tem que falar os pontos bons e tem que discutir também os pontos que a gente pode melhorar, né? Então, a gente tenta fazer isso na indústria. Eu tenho certeza, né, que esse canal do professor Baroni, ele é uma referência, né, absoluta aí no Brasil com relação a essa questão. Então, todo mundo assiste, né? Os gestores assistem, os investidores assistem, e o mercado ele é feito de todos nós. Então, assim, a gente conseguindo convergir para um ponto que fique bom para todo mundo, é a melhor saída, né? Não adianta nada puxar, né, o cobertor de um lado só e descobrir outro. Então, a gente tem que ter a maturidade suficiente para que a gente possa encarar, né, tudo isso, né, todos esses lados aí, ver realmente como que a indústria vai crescer e como que as pessoas podem se interessar em fazer esse mercado crescer, né? Tanto do lado, né, dos investidores, quanto do lado dos gestores, as corretoras, né, as distribuidoras. Então, todas elas são partes integrantes aí, né, são os stakeholders, né, dessa área de fundos imobiliários, que são extremamente importantes e que tem que estar alinhado para que esse mercado cresça. Porque o que a gente quer realmente é que esse mercado cresça, né, floresça e melhore cada vez mais. Tá certo. É exatamente isso, pessoal. Tem algumas perguntas chegando, a gente vai atender. Como é uma super live, a gente deixa todo mundo aqui muito à vontade também, tanto dos meus convidados, se porventura alguém tiver, hoje é domingo à noite de Páscoa, se tiver que interromper, não tem problema, porque a gente hoje tem o objetivo de levantar alguns pontos que eu trouxe aqui, mas a gente também vai atender as dúvidas do pessoal. Então, já deixo de antemão, quem precisar dar uma saidinha aí, não tem problema. Arthur, vou falar aquilo que você já falou para mim algumas vezes nas lives de sábado à tarde. Se você precisar, não se acanhe, peça licença, todo mundo vai entender, tá certo? E agora, o único que está de castigo é o Otimar, porque eu tenho umas 4 horas de crédito com ele, que quando ele me chama para a live de meia hora, então o Otimar é o único que está proibido de sair, o restante está todo mundo liberado. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, a gente fechou o ano passado sofrendo alguns questionamentos sobre taxa de gestão, sobre modelos de taxa de gestão. Evidentemente, a gente precisou trazer esse assunto à tona. Mas o que eu quero perguntar aqui? Como eu disse, essa live vai traçar o perfil do novo investidor nessa próxima década, o novo gestor, o novo distribuidor, como é que a gente vai desenvolver o mercado daqui para frente, tá certo? Quando a gente olha para fundos de investimento em geral, fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações, aquela taxa de gestão, aquela taxa de administração, ela não é muito questionada porque você olha a performance do fundo. Só que quando nós estamos falando de fundo imobiliário, o fator receita pesa muito, porque um fundo de multimercado, a receita dele, na verdade, é a capacidade do gestor de gerar resultado. E aqui é a receita imobiliária. Bom, para onde vocês acham que nós vamos caminhar? Para onde vocês acham que tudo isso vai convergir? Porque eu fiz várias discussões e todas as discussões que eu trouxe, há pontos positivos e negativos. O tempo todo a gente falava, bom, se for assim, vai estourar aqui. Se a gente resolver aqui, estoura lá. Elon, para onde vamos com relação a esse tema que foi tão discutido no último trimestre de 2020 e a gente entrou 2021 falando sobre isso e eu quero que vocês me digam qual é, na visão de vocês, o caminho que o mercado vai tomar com relação a isso. Quem vai sair na frente? Quem vai fazer a grande mudança pensando nesse assunto taxa administração, taxa gestão? Sinceramente, o investidor. Primeiro porque é o seguinte, cara, a gente pensa assim, eu até escolhi ser CEA por isso, né? Eu acho que você fazendo um atendimento individual, apesar de você não escalar e tudo, você consegue ter uma estratégia voltada para o teu cliente, né? Então, quando você vai discutir com o cara, você vai conversar com o cara, você mostra para ele um horizonte muito grande de investimentos. Então, o Arthur hoje colocou lá uma sugestão de livro falando sobre planejamento financeiro, né? As pessoas entenderem o planejamento financeiro dele, que não é somente ter uma carteira previdenciária de fundos imobiliários. Você tem que abrir a tua cabeça e ver que tem outros investimentos, que tem investimento de bolsa, investimento fora de bolsa, investimento em você mesmo, investimento em negócio próprio. Então, assim, eu acho que o que trouxe a gente até aqui, quando a gente fala sobre fundos imobiliários,
tem uma parte de culpa nesse conceito que a gente colocou de que não, o fundo imobiliário, ele gera uma renda e ele tem uma renda ali que não tem como o cara fazer uma estratégia. Não tinha, hoje tem, né? Então, assim, quando você fala do fundo multimercado, o que eu vejo? Você tem um portfólio que o cara ali dentro tem uma estratégia que ele usa ativos. Beleza, no fundo imobiliário também tem. E a gente está vendo alguns gestores, né, que estão saindo do comum e estão indo para lugares que são diferentes, estão abordando estratégias diferentes, estão vendo formas diferentes de gerir um portfólio, estão fazendo coisas mais elaboradas, estão vindo fundos de CRI com outras estratégias, estão vindo os fundos que estão inovando em outros setores. Então, quando você tem um crescimento do mercado e esse mercado ele vai tomando uma outra proporção, você começa a enxergar que aquela ferramenta serviu para determinado serviço e que agora ela precisa se aperfeiçoar. Como ela vai se aperfeiçoar? Bom, aí a gente vai ter que entrar numa discussão de como os fundos imobiliários vão se reestruturar, né? Mas a forma que a gente começou a discutir a forma como cobra, quando esse assunto aparece, ele aparece porque ele doeu no bolso. Então, até então, não doía no bolso, né? Ou as pessoas não estavam percebendo que elas estavam efetivamente pagando uma taxa e que essa taxa existia para o cara fazer um determinado serviço. Em algum momento, alguém falou assim, opa, isso aqui está caro. E aí a gente começou a ver outras possibilidades, e essas possibilidades elas vieram surgindo, e as pessoas foram colocando, às vezes, o seu viés ou como cotista, ou como gestor, e começa a ter o conflito ali daquela gente batendo a cabeça. E que vai ter vantagem de um lado, vai ter vantagem do outro, e que a gente vai ter que chegar numa situação e que é bom para todo mundo. Qual é a situação boa para todo mundo? Bom, não sei. Eu não sei dizer para você o que é melhor. Eu sei dizer para você, existem exemplos, e esses exemplos a gente pode seguir. Então, como é que aconteceu a indústria de fundos imobiliários em outros países? Fundo imobiliário é igual rate? Não, você teve uma live maravilhosa aí com nossos amigos do Central do Rate, que mostrou que não é, e a gente fala isso há muito tempo. Então, fundo imobiliário, ele é um bicho que é um bicho híbrido. Ele tem mercado imobiliário e tem mercado financeiro. Como é que a gente vai juntar essas duas coisas e fazer com que essa coisa funcione? Bom, a gente tem que perguntar para os envolvidos. Qual é o interesse do cotista e qual é o interesse do gestor? E aonde está esse desalinhamento? Como é que a gente vai chegar numa média? Aquela sequência de lives que você fez lá, trazendo uma série de propostas, de contas, elas evidenciaram muita coisa. O Arthur fala muito disso também, né? Onde está ali o ponto de equilíbrio onde vão existir as duas coisas. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, do jeito que está, não está bom. Ele não está bom, não só no sentido do que o cotista está pagando para o gestor, mas também não está bom a forma como está sendo distribuído. Então, assim, você tem um novo negócio que você quer colocar a sua marca em jogo. Você paga um preço. Mas quando aquilo começa a ter energia para ela gerar sozinha, aquele preço não é mais justo. Você já pode fazer uma outra forma de distribuição, né? E aí essa forma de distribuição, ela vem evidenciando também um conflito, que a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Então, agora que a coisa começou a girar e ela tem energia para gerar, por que não a gente repensar a forma como ela está girando? E acho que a discussão ela vai daí. Já que a gente não consegue reformar o instrumento, vamos reformar a forma como ele está girando. Então, Elon, puxando aqui para o Arthur sempre disse que gestão boa custa caro, né? E a gente começou a perceber que tem gestor bom que cobra caro, mas não está entregando o resultado que o cotista gostaria. E outros gestores mais artesanais estão conseguindo superar. Arthur, você é um cara muito criterioso. Você acha que existe um meio termo entre todo mundo aí? Pessoal, já adianto, o Arthur está com uma internet um pouquinho mais lenta do que o normal, mas dá para ouvi-lo bem, tá certo? Então, Arthur, existe uma zona de convergência em tudo isso? É possível ou é utópico? Olha, sim, uma zona de convergência em si, não acho. São fundos muito diferentes, gestores diferentes, casas diferentes e tal. Mas também não precisa ser tudo igual ou cada um de um jeito diferente. Eu acho que o mercado vai entendendo que um tipo de gestão ativa de um fundo até tal tamanho faz sentido uma taxa de tal forma, cobrada sobre valor de mercado, sobre rendimento, seja lá o que for. Enfim, acho que a gente consegue ir tentando agrupar em clusters, assim, em coisas mais parecidas. Mas eu vou sempre continuar dizendo que serviço bom custa caro, certo? Eu não escolho serviço por preço.
E quem critica fundo imobiliário, taxa de administração e gestão, também não escolhe serviço por preço. Quem vende produto e serviço também não fica abaixando o preço a cada vez que alguém reclama, né? Então a gente tem que tentar, o que tantos falam que é empatia, não estou dizendo que você tem que ter empatia pelo administrador ou gestor, mas você tem que tentar olhar a coisa por vários ângulos. Só baixar preço não é solução, certo? Tem que encontrar um meio termo em que tem uma remuneração boa para uma equipe boa que vai te levar a resultados. A gente, por exemplo, aqui, não é questão de defender, mas a gente fala do Quineia, vem o Carlos Martins à cabeça ou o Flávio Canha na cabeça. Você sabe melhor do que eu, Baroni, o tamanho da equipe que tem no Quineia. O tanto de gente que tem no Quineia. Só que não aparece para dar entrevista. E é gente de várias áreas, de várias competências, tem engenheiro, tem administrador, enfim, tem uma equipe gigantesca. Os fundos são gigantes, precisa de muita gente boa. Isso custa. Então não dá para ter uma taxa de 0,20 sobre o valor, não adianta. A conta não vai fechar. Então a gente tem que entender qual é cada tamanho de fundo, qual a estrutura que precisa, quanto que seria uma taxa coerente e assim por diante. E aí acho que vai chegando nesses clusters que eu falei, né, para ter algum tipo de referencial. Tá? E a gente está falando de taxa de administração, mas eu também sempre falo que o mais importante é olhar para o caso da taxa de performance quando ela existe. Administração e gestão, coisas muito similares. Eu, por exemplo, fico assim, também meio preocupado quando eu vejo uma taxa de administração de 0,20, 0,25. Você tem 1% de taxa, vai tudo para o gestor e quase nada para o administrador. O trabalho do administrador é gigantesco, ou deveria ser, certo? Então, eu não gosto de ficar pagando caro por algo que eu acho que não tem aquele valor, mas também não saio escolhendo o que é muito barato, e desconfio do que é muito barato. E um tema que precisa ser olhado é taxa de performance, não só o custo de administrar ou gerir. Otimar, obrigado, Arthur. Otimar, vou fazer uma pergunta provocativa para você. Vamos lá. A impressão que eu tenho é que todo mundo que está reclamando não é da taxa propriamente dita, é da assimetria entre receita e despesa. Você acredita, Otimar, que se nós conseguimos equacionar isso, não importa qual seja a taxa, 1, 2, 3, não importa, mas você travar essa relação de receita e despesa, porque eu percebi que os cotistas mais incisivos na crítica, vírgula, e com razão, é quando há uma desconexão em que foi evidenciada pelos juros baixos que o Arthur tanto fala. Se os juros estivessem altos, talvez a gente não estaria falando tanto disso. Mas como os juros baixos possivelmente veio para ficar, e tomara que fique, isso chamou mais atenção. Então, assim, Otimar, se aquele fundo do Quineia, ou seja lá qual for, tem 1% de taxa de gestão, administração, mas a receita, a despesa nunca vai passar, por exemplo, de 15% da receita, você acha que isso resolveria, sacramentaria esse assunto? Bom, Arana, eu acho que existem vários vieses aí que a gente tem que observar, né? Lógico que todo mundo está disposto a pagar por um bom serviço o preço justo. O que é o preço justo? Né? Então, você tem que comparar isso com alguma coisa. Então, você tem que olhar o retorno dos fundos imobiliários com relação ao risco com o mercado de ações, por exemplo, né? Quanto você teria do retorno em um imóvel físico que você mesmo investisse diretamente. Então, todas essas coisas você acaba levando em consideração quando você vai precificar alguma coisa. Então, quando você olha, hoje a gente tem, né, alguns anos atrás a gente tinha poucos fundos, hoje a gente tem um monte, logística tem vários, né, papel tem um monte. Então, você olha, você consegue fazer comparações que a gente chama de horizontais dentro do mesmo setor, né? Então, você olha e consegue comparar, não coisas idênticas, mas coisas parecidas, e ver o que está acontecendo, né? Então, assim, a gestão, lógico que ela também está observando essas coisas, porque todos acabam sendo concorrentes, mas existe sim um nível que isso vai se estabilizar. Né? Então, quanto mais o mercado cresce, mais a gestão ela consegue escalar, né, essa questão da taxa. Então, vários fundos hoje, eles conseguem fazer a taxa regressiva. Começa com 1,2, baixa para 1, depois para 0,9, e acima de não sei quantos bilhões lá, passa para 0,7, 0,6. Então, se ele faz isso, ele sabe que essa estrutura consegue ser paga, né, com esse tipo de taxa. Então, a gente está nesse momento que é complicado. Então, como você falou, essa questão da taxa de juros muito baixa, ela evidenciou muito isso. Então, você vai para um fundo de renda fixa do banco tal, né? Então, o cara pagava lá 2% de administração, sendo que a taxa de juros hoje está 2%.
né? Então, ele vê que o patrimônio dele, em alguns casos, ele estava diminuindo, né? Então, eu tive amigos que me ligaram. O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Então, assim, você sabe em que você está investindo? Então, como o Elon falou, o investidor, né, ele tem aquela parcela, assim, de ter responsabilidade nisso, né? Saber o que está investindo. Então, eu acho que, por mais que ele não tenha tempo de olhar os investimentos dele, né, e que queira delegar isso para uma terceira pessoa, ele tem que saber o mínimo para não ser logrado, né? Investir num fundo de renda fixa que repete um outro fundo que é de outro banco, pagando 2% de taxa aqui, mais 1% de taxa lá, e para investir num Selic que está pagando 2%. Então, tem coisas que não fazem completo sentido, e o investidor ele tem que ter essa, digamos assim, essa meia-culpa. Fala assim, não, poxa, eu não poderia estar investindo nisso. O mínimo que eu deveria saber sobre investimento é evitar esse tipo de coisa, né? Então, quando ele passa desse nível, que é o investidor que ele já tem um pouco de consciência daquilo que ele está fazendo, ele consegue fazer essas avaliações. E eu acredito piamente que, a partir do momento que ele começa a fazer esse tipo de cobrança, né, vai mexer um pouquinho com aquela estrutura, né, tradicional de distribuição, tanto de investimentos como de bancos, e a gente viu isso, né? Há pouco tempo atrás, vários bancos estavam com taxas de corretagem muito elevadas, né? As corretoras entraram, teve uma guerrinha, um monte de gente colocou taxa zero para fundo imobiliário. Então, a gente teve esse tipo de movimento, só que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, assim, não existe almoço grátis. Todo mundo está com a taxa zero para comprar e vender fundo imobiliário, tá, mas estão sendo remunerados como? Alguém já se perguntou isso? Né? Então, você tem que entender o mínimo para você poder cobrar. E também aceitar aquelas coisas do jeito que deveriam ser, né? Porque existe uma livre concorrência, e essa livre concorrência ela acaba fixando os preços de serviços, né, em níveis de qualidade, como o professor Arthur falou, e em determinados patamares que são aceitáveis, né? Então, para fundo desse tipo aqui é 0,8, né? Então, a média do mercado ali é 0,8. Então, o cara que está cobrando 1,5 está caro. Esse outro setor aqui é tanto, né? Quem está cobrando mais baixo ali tem que ver o porquê, que tipo de qualidade está entregando. Uma coisa assim, né? Então, mas para concluir esse assunto, dando a minha opinião agora, eu acho que o problema não é o número, não é o 0,8, não é o 1,2. É o que o nosso amigo Rodolfo falou, é o que eu concordo, tá? Por que não estabelecer um piso e um teto? Então, assim, gestor, administrador, a conta fecha para você no mínimo de quanto? Tá bom, agora olha para o lado do cotista. Cotista, você nunca vai ter mais do que... Porque quando você dá um descasamento muito grande, tem fundo que fica com 30% da receita. Isso é um evidente desalinhamento. E como isso está regulamentado, o administrador tem que seguir aquilo ali e cobrar. E aí o gestor que teria que fazer algum movimento de devolver aquilo ali, ou abrir mão, ou seja lá o que for. Mas se você já coloca no regulamento uma trava, olha, nunca vai ser menos do que isso e nunca vai passar da relação. Eu acho que o problema, só para concluir o assunto, não é o valor da taxa, é o referencial dela em relação à receita. Por isso que eu estou falando, no fundo de ações, as pessoas não têm essa cabeça de receita. O cara olha quanto valorizou. Então, o 2% para ele não faz muita diferença, se está cobrando 2% ou 3% de taxa de administração, se ele está tendo o resultado. No caso do fundo imobiliário, aquelas DREs que tem a relação da receita e despesa, isso pesou quando o pessoal começou a fazer a conta. Bom, essa é a minha visão, é o que eu acredito, é o que eu gostaria que acontecesse. Mas para aí vem um ponto acontecer se diminuir o rendimento do fundo imobiliário com a cota do fundo na bolsa. É isso aí. Outra coisa, se diminui a distribuição de rendimento, o que acontece com a cota na bolsa? Cai. Então, se o gestor não consegue gerar receita, a cota cai. Se ele ganha sobre o valor de mercado, ele passa a ganhar menos. Beleza. Aí, qual que é o piso dele? O piso dele é que também vai chegar numa hora que para. Aí você vai ter que olhar o lado do gestor. Aí agora vamos olhar o lado do cotista. É quando você tem umas assimetrias assim, de o fundo crescer demais, o gestor está ganhando nominalmente mais, a taxa de juros caiu, então as cotas explodiram, e aí você pega fundo ganhando 27%, 28%, 32% da receita. Aí você já desalinhou. Então, por isso que eu falo, teria que criar uma mecânica para você ter uma zona que você protege o gestor se ficar muito baixo, mas você alinha com o cotista se estourar isso demais também. Aí é que entra o tal do sistema do fee-based e não do commission-based.
você vai e dá o teu FII. Quanto é a taxa que você cobra para gerir aquele patrimônio? É tanto. Essa taxa vai ser paga como? Assim, a regra é clara e o jogo é justo. Aí você fez uma missão, dobrou o tamanho do fundo e você precisou dobrar a estrutura do fundo. Você vai negociar a sua taxa novamente. Qual é a taxa que eu tenho agora para administrar esse patrimônio? O meu FII é esse. O que eu tive de excesso de lucro? O que é que eu vou fazer com isso? Vou distribuir para o cotista? É isso aí. Você vai me pagar uma performance? Vou. Mas quanto que eu tenho que pagar para você fazer? Você não está prestando um serviço? Então, meu amigo, bota teu FII. Qual que é teu custo? Qual que é a tua margem de lucro? Quanto que você quer ter? E essa aqui é a nota, é a fatura no final do ano, que na prestação do exercício eu vou pagar para você. Pronto. Dobrou de tamanho? Negocia o teu FII. Por Mas isso que eu acredito... Pera lá. Ô, Elon, isso chama taxa de performance, meu cara, não taxa de gestão. Não, pera lá. São duas coisas diferentes. Você tem uma taxa que você cobra para prestar o serviço, administrar o fundo. Perfeito? O fundo deu... Beleza, deu resultado. Deu excesso de resultado, você bota a performance. Mas você sabe quanto você está pagando para o cara gerir aquilo e atingir o benchmark que ele colocou para você. Quanto que você cobrou? Tanto, é tanto que eu vou pagar para você. O que o Elon está falando, Arthur, é mais ou menos o seguinte, eu vou dar um número. Eu cobro 100 mil reais para ser o gestor desse fundo. Bom, é isso, acabou. Entendeu? É isso. Enfim, quanto que eu cobro para ser gestor desse fundo? É igual, se o fundo começar a crescer, eu sento com você e renegocio isso. É que quando você cria uma indexação, você gera pelo valor de mercado, por exemplo, o valor de mercado estoura lá para cima porque a taxa de juros cai, o gestor não mudou nada na equipe dele, não está fazendo nada, só que agora ele está ganhando 40% a mais e o cotista está pagando essa conta, porque a despesa vai corroendo. Entendeu? Veja, o que o Elon falou faz sentido também. No final do dia, esse FII que ele está falando seria o piso, né? Seria o piso. Enfim, são assuntos mais, igual eu te falando, nossa ideia aqui é colocar, eu tenho certeza que os gestores... Eu acho que a gente tem que discutir e aproveitar justamente para isso. Assim, quando o valor de mercado despenca a receita do gestor também, não é? Aliás, a CVM, quando sugeriu, né, foi esse esquisito que ela pôs na regulamentação, mas acabou virando mais uma sugestão do que uma obrigação, que mudasse de valor de mercado de valor patrimonial para valor de mercado, é porque a gente vinha passando de anos de crise em que o valor de mercado estava abaixo do patrimonial. E isso, então, gerava um desalinhamento. Pô, a cota está nesse preço e o cara está ganhando por isso, né? Aí, e o mercado é cíclico, quando isso inverte, o que faz? Então, troca a regra tudo de novo? Aí, quando ficar ruim para o cotista, então troca a regra tem que ter... É o que está acontecendo agora com o IGPM. Minimamente previsível para os dois lados. É o que está acontecendo com o IGPM. Eu concordo, mas não em valor nominal. Então, um teto no máximo X% da receita do fundo. Eu acho que também, quando você tem essa questão que o Arthur falou, né, do fundo, né, o fundo está cobrando uma taxa muito elevada e o retorno que ele está entregando para o cotista, ele não está adequado, né, não está na média do mercado ali, o preço da cota cai. Então, a gente viu alguns fundos aí com uma grande queda do valor de mercado, né, então a gente teve uma grande queda. Quando o cotista ele vai investir nesse fundo agora, né, nesse novo valor, o dividend yield que ele vai receber, a remuneração com relação ao preço que ele está pagando mudou também. Né? Então, assim, o livre mercado, essa questão toda, ela é interessante. E o cara ele vai se sentir pressionado se ele não estiver entregando resultado, ou para entregar mais resultado, ou para baixar a taxa dele. Né? Então, essa questão de concorrência e de livre mercado, ela é importante para a gente. Né? Não só nos fundos imobiliários, como também no mercado de ações. É normal. Eu só acho uma coisa. O gestor que for ousado e fizer alguma proposta por conta própria, eu respeito o que a CVM falou, que é de valor de mercado, mas eu colocar algumas travas para não criar uma assimetria muito grande, esse gestor vai chamar a atenção do mercado. Então, gestores, assistam, façam as suas contas. Eu não sei se é um pouquinho do que o Elon... O bom dessas lives é não sei se é um pouquinho do que o Elon falou, um pouquinho do que eu falei, um pouquinho do que o Arthur... Mas se você conseguir juntar tudo isso num modelo matemático e fizer uma proposta, e a gente perceber que essa proposta é bem intencionada, eu acho que esse cara sai na frente. Eu acho. Se tem um lugar que tem gente inteligente é no mercado financeiro, cara. Os caras vão criar um modelo lá. Bom, isso vai acontecendo, Baroni. Você viu a RBR resolvendo um problema que passou a existir, que não existia antes, que era aquela taxa de performance sobre o CDI. Não mudaram as taxas? Não é agora sobre o yield do IMAB e tal? Isso. Quando o CDI era alto, na teoria, no livro texto de finanças, era um absurdo. Na prática, não.
Aí o CDI cai, passa a ser um absurdo na prática e na teoria, né? Aí o que eles fizeram? Pô, foram lá e mudaram a política de remuneração. Então, a mesma coisa pode acontecer com taxa de administração e taxa de gestão. Eu só acho o seguinte, para concluir, para a gente mudar o assunto, eu só acho o seguinte, o problema está na relação receita-despesa. A palavra receita-despesa em fundo imobiliário, ela é mais evidenciada do que no mercado de fundos multimercados, de fundo de renda fixa, fundos de ações. Ninguém fala de receita-despesa nessas outras praças, mas aqui a gente fala. Então, se você vai por essa ótica de colocar travas, respeitando o que a CVM regulamentou, mas colocando travas, você resolver todos os problemas, quem sou eu para querer lacrar e resolver tudo? Mas a gente conseguiria avançar bastante. Bom, outro assunto, seu Elon, foi a questão da taxa de distribuição, né? Nos fundos, o Arthur é prova viva disso, que já trabalhou diretamente com essas questões, fundos multimercados, fundos de ações, né, que trabalhou já em corretoras e tal, eles criaram uma mecânica que é assim, né? Se você comprar na minha plataforma, eu rebato para você. Vamos explicar para todo mundo isso resumidamente. Eu estou lá na corretora, entro, compro um fundo de um gestor que não tem nada a ver com essa corretora. Ao comprar esse fundo, a corretora vai receber um rebate desse gestor. E para mim aqui fica tudo transparente e tudo resolvido. O mercado de fundos imobiliários foi por um caminho diferente, né? Na hora que eu vou distribuir as suas cotas, eu sou comissionado por aquilo ali e eu acerto com você uma taxa e depois você não precisa mais se preocupar comigo. Só que aí criou-se outros problemas. Os gestores começaram a fazer 2, 3, 4 emissões num período de um ano e esse custo de emissão ficou muito evidenciado. Eu tenho uma opinião sobre isso, daqui a pouco eu me manifesto. Elon, eu sei que você tem uma coisa muito bacana para falar sobre isso e eu queria que você desenvolvesse esse raciocínio, que é bem interessante. Vai lá. Cara, eu acho que é o seguinte, todo problema de mercado só é resolvido com mais mercado. Então, antigamente você tinha lá uma estrutura de fundos imobiliários que eram pequenos, faziam distribuições, não sei o que, era distribuída onde? Todo mundo criticava o bancão laranja, que falava, só distribuo para a minha linha de clientes. Por que ele fazia isso? Porque é mais barato. Aí entrou no mercado um outro distribuidor e falou assim, olha, vamos desbancarizar, vamos trazer todo mundo para cá. O cara cresceu e hoje você tem dois pontos de distribuição aí que receitam mais do que bancos tradicionais da distribuição de produtos. Bom, aonde está saindo esse dinheiro? Antigamente você pagava corretagem, eu pagava corretagem, Schneider pagava, todo mundo pagava corretagem. Essa corretagem ia para onde? Recebia. Alguém tem que receber, porque o cara tem que distribuir, o cara tem que trabalhar, o cara tem que remunerar. A questão é que a gente aceitou não pagar corretagem, mas alguém tem que receber por aquilo. Então é o seguinte, não é que você não está pagando a corretagem. Sim, você está pagando a corretagem. O que está acontecendo é que a corretagem está voltando de volta para que você opere fundos imobiliários naquela determinada corretora. E você está gerando ali uma base de clientes, essa base de clientes está virando uma distribuição. Aí o que algumas corretoras, e agora o Inter veio inovando aí, né, com esse bate-papo dele do cashback, né? É você, ao invés de ter esse rebate para a corretora, ele te devolve uma parte e você abate as taxas da corretagem. É um modelo novo que está vindo para distribuição de produto. Agora, precisa entender o seguinte, o problema não é a comissão em si, mas é que quando você só tem um cara que faz isso, esse cara dita o preço. Então, se agora a própria gestora, ela olha para um lado, olha para o outro, cara, eu tenho 10 mil cotistas, eu tenho 20 mil cotistas, eu tenho 100 mil cotistas no meu fundo, por que eu preciso distribuir por esse canal e não posso usar o meu próprio canal para fazer essa distribuição mais barata? E a outra coisa é analisar também se aquele momento de fazer aquela emissão, às vezes você vê, uma determinada ação vai fazer um follow-on. O cara planeja, daqui a pouco ele manda um fato relevante assim, não vou fazer porque a volatilidade está muito alta e vai prejudicar o meu cotista. Pô, cara, isso é o dever fiduciário do cara que está do outro lado fazendo a emissão follow-on. Então, precisa ter um entendimento, primeiro, no momento de fazer essa emissão. Segundo, entender que existe uma sequência de custos que precisa ser mitigada. E por que não você criar uma base de clientes? Vamos lá, olha qual é a receita que a empresa que está fazendo cashback, aí, essa famosona está tendo agora, em cima da base de clientes que ele tem. Como ele está receitando com isso? Será que essa receita é uma ineficiência que a gente tem na distribuição de fundos imobiliários? Vamos tratar essa ineficiência. Vamos buscar outros canais para fazer isso. Então,
será que o modelo que o Laranjão usava para fazer distribuição de cota não pode ser replicado dentro da minha própria base? Então, vai do gestor ser efetivamente gestor. Por que eu não uso a minha base, já que é um direito, não é um direito de subscrição? Você tem direito, eu tenho direito, o Arthur tem direito. Então, por que eu não faço esse direito entre os meus cotistas usando a minha base? E faço uma forma de chegar a isso mais barato ali para o cliente. E estudar de novo essa história de corretagem zero. Peraí, ela é zero mesmo? Vai você que está lá investindo em fundo. Irmão, me explica essa parada aí. Por que a minha corretagem é zero e aonde está meu custo? Quanto é que é o custo que eu pago para usar a sua plataforma? Você já tem corretoras que estão diferentes. Ela já chega para você e fala o seguinte, ó, irmão, você vai me pagar uma porcentagem X sobre o valor investido na corretora. Câmbio, beleza. Chegou lá no final do ano, o cara faz uma prorata, debita do dinheiro que você tem na conta, falou, você pagou tanto para investir na minha plataforma. É simples, limpo e transparente. Por que não? Que não pode seguir para esse lado? Palma, seu Elon. Palma, seu Elon. Arthur, você já trabalhou nas pontas disso aí tudo? Você sabe como é que joga o jogo? O que você tem para dizer para a gente, Arthur? Então, o fundo imobiliário, como ele é negociado em bolsa, realmente não tem rebate sobre taxa de administração. Se tivesse, eu tinha ganhado muito dinheiro na vida. O mesmo acontece com ETF, o mesmo acontece com debênture, com qualquer coisa que é negociado em mercado de bolsa ou balcão, certo? Só os fundos 555 que tem lá rebate de taxa. Teve uma corretora que, inclusive, tentou fazer rebate de taxa de fundo imobiliário e acabou que não funcionou. E aí, como que era? Eu sei que isso já mudou um pouco, mas quando era agente autônomo, quando você participava de um IPO, a corretora ela receberia entre 0,5% e 3% de comissão sobre o volume distribuído. E, obviamente, que é uma escadinha, né? Então, distribuir até 50 milhões, eu vou ganhar 0,5%. Distribuir até 150 milhões, 1%, assim por diante, podendo chegar até 3%. Tá? Então, quanto mais eu conseguir distribuir naquela oferta, mais eu vou ganhar. Isso na renda variável. Na renda fixa tem uma outra forma aí, que é quanto mais baixo sair a taxa no final do book building, maior a comissão para o coordenador líder. Bom, falando de renda variável, falando de fundo imobiliário. Então, quando começou esse negócio de não ter corretagem em fundo imobiliário, eu imediatamente percebi a estratégia. E acho válida, enfim. O mercado secundário dá muito pouca corretagem, né? Eu, de fundo imobiliário, quantos clientes meus, na época, já negociavam um fundo imobiliário, mas não dá giro, então não dá corretagem. Então o cara olhou para as receitas dele e falou, isso aqui já dá pouco, vamos zerar, porque a gente vai ganhar quando tiver IPO. E uma hora vai começar a ter bastante IPO, a gente ganha a comissão de distribuição. Então essa foi a estratégia. Eu consegui ter uma base grande de cotistas de fundo imobiliário para quando tiver IPO, eu consegui chegar sempre lá perto dos 3% de comissão. Hoje, não sei se ainda é 3%, se já é menos do que isso, mas a ideia foi essa. E aí isso foi seguido por outras corretoras e começou a vir corretagem zero em praticamente tudo quanto é lugar. E o custo da distribuição? Mudou? Não mudou. E aí agora, né, todo mundo está falando disso. Tem um economista italiano, mais que dá aula na Faculdade de Chicago, chamado Luigi Zingales. Esse cara, na minha opinião, é um gênio. E ele ficou mais conhecido com um livro chamado Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, mas tem muita coisa boa, principalmente artigo acadêmico. E um deles que eu li, ele fala assim, a concorrência, se ela estiver no lugar errado, ela não surte efeito, pode até surtir efeito contrário. E o dia que eu li isso, eu falei, caramba, tá aí esse negócio de corretagem zero. A concorrência aí tá no lugar errado. Até porque quando você dá de graça, já acabou qualquer concorrência aí, né? O negócio ficou de graça. Então, os custos transacionais foram caindo, o que é ótimo. Você vê hoje o perfil de investidor, tem um monte de gente jovem, universitária, gente que ainda não tem dinheiro. Por que investe? Porque o custo é baixo para investir. É ótimo, maravilha. Mas não chegou a concorrência no mercado de distribuição. A taxa lá para distribuir continua a mesma. Mas por que não chegou? Também porque acabou tendo um grande distribuidor que consegue quase que garantir que ele põe, que ele tem sucesso na colocação das cotas. Qualquer administrador ou gestor pode contratar a corretora que ele quiser, só que ele vai contratar a corretora mais barata e ele quer captar 300 milhões e a corretora não tem capilaridade para isso, não tem cliente para isso, para conseguir colocar os 300 milhões.
Então, mais uma vez, é uma prestação de serviço, e serviço não se escolhe só por preço. Então, precisa ter um equilíbrio no mercado, e que vai acontecer com o mercado. Não é com CVM, não é com lei, pelo amor de Deus. Quanto mais mercado, melhor. Como o Elon falou, então, quanto menos Estado, também melhor. E aí, qual que é essa estratégia? O que eu entendi da estratégia do Banco Inter? Não adianta só eu baixar meu preço, se os distribuidores, né, os emissores, na verdade, não enxergarem em mim uma capacidade de colocação. Você quer captar 300 milhões, 500 milhões, meu preço é mais barato, mas você olha para a minha base de clientes e fala, acho que ele não consegue, acho que ele não tem cliente para tudo isso. Então, o que ele fez? Ele vai dividir essa receita com quem subscrever por lá. E com isso ele vai atrair clientes. Então, se no começo a estratégia foi zerar a corretagem para atrair cliente, agora a estratégia que vai ser tentada é, eu te dou um rebate do que eu ganhar. Então, vem aqui que eu te dou um rebate. Eu vou pagar para você subscrever por aqui. Entendeu? É o segundo passo dessa história. Tá? E aí isso vai permitir cair um pouco do custo lá, mas vai chegar um momento também que, da mesma maneira, você vai olhar, pô, mas por que parou de cair? Você quer que caia mais? Então não é mais 3,5, 4 que vai cobrar por ofertas? Quer que caia mais do que isso? Você está disposto a abrir mão desse seu cashback? Vamos combinar? Eu abro mão do meu, você abre mão do seu, entendeu? É isso. O dinheiro é o mesmo, ele vai mudando de mão, vai mudando de forma de ser cobrado. Tá? Dá para cair, sempre dá, uma questão de concorrência, mas, ao mesmo tempo, para quem vai emitir, ele contrata um distribuidor, e aí tem duas coisas, o preço em relação à quantidade, a qualidade do serviço que vai ser prestado, e outra coisa, concorrência, briga mesmo, certo? Pô, se você contratou a corretora B, que é minha concorrente, eu não vou distribuir aqui, porque eu quero mais é que você não seja bem sucedido na distribuição, para você perceber que na próxima você tem que vir comigo. Normal, mercado, concorrência, enfim. Vocês estão falando coisas importantíssimas. Eu resolvo o problema de mercado com mais mercado. Esse é o caminho, né? Perfeito. Ô, Timar, eu vou entrar num assunto delicado com você dentro desse mesmo tema. Eu posso só comentar o que o professor Arthur falou, professor Baroni? Rapidinho. Você que manda, você que é o chefe aqui da... Bem rápido. Assim, eu achei perfeita as colocações do professor Arthur, né? Então, assim, tem uma série na Netflix lá que fala o seguinte, né? E já é sabido por todo mundo, né? Quando o serviço é de graça, o produto é você, né? Então, hoje a gente está vendo, né, que, assim, o produto é o investidor, né? Então, a base das corretoras, né? Quanto mais forte é a corretora, quanto mais investidores ela tem, e a qualidade da carteira desses clientes. Então, você consegue fazer uma colocação, eu tenho um monte de gente ali que tem bala na agulha, né? Tenho milhares de pessoas ali que tem muita bala na agulha. Então, eu consigo oferecer facilmente, né, uma colocação de 400 milhões, 500 milhões, e eu esgoto isso aqui em 2 dias, né? Então, essa minha carteira de clientes, essa base que eu tenho, né, ela vale muito. Então, essa colocação que é feita por preços mais baixos, né, essa questão da taxa zero, tudo isso é justamente para captar a maior base possível de clientes, né, de investidores, e conseguir fazer, né, essa geração de dinheiro, de caixa das corretoras, quem está colocando, quem está fazendo a distribuição desses títulos, justamente com base nessa questão dos clientes que tem bala na agulha. Então, quando você acha, né, a corretagem está de graça, está indo para esse caminho aqui, agora tem a questão do cashback, né, que é uma realidade, as pessoas estão querendo atrair o máximo possível de clientes para aquela base, fazer uma base forte de clientes para poder fazer a colocação. Hoje a gente não tem uma concorrência à altura, né, dos grandes distribuidores, mas em pouco tempo a gente vai ter, né? Então, essas taxas elas tendem a baixar. Então, o problema de mercado se resolve com mais mercado, e essa concorrência é fantástica, né? Não precisa ninguém pegar e colocar a mão e falar assim, vai ser assim, o governo intervir, nada disso. Não. O próprio mercado ele vai se autorregular, e é assim que a gente vai crescer. É exatamente isso. Timar, você fechou com chave de ouro esse tema, porque aí volta naquele processo de evolução. Em qual capítulo da história nós estamos, né? Nosso querido amigo Sérgio Beleza, o Arthur sabe do carinho que eu tenho por ele, o Arthur também tem esse respeito por ele, porque eu acho que eu falo que o Beleza é o marco zero de toda essa indústria de fundos imobiliários. Ele distribuía, isso parece piada, mas é verdade, ele já contou isso, então a gente pode falar, ele distribuía cota de fundo imobiliário do Shopping Parque Dom Pedro no balcão do shopping. Então, só da gente estar aqui falando sobre esse tema, mostra a evolução. Mas a evolução não para por aqui, a gente precisa agora traçar outros cenários.
E eu falei isso e repito, né? A gente ficou muito tempo concentrado em poucos bancos, agora a gente está no problema das poucas distribuidoras. Isso vai se resolver, só que a gente precisa acelerar esse processo de mudança, porque eu não quero que amanhã eu leia num fórum, eu leia num chat, eu leia em algum lugar, falando, pô, estão roubando o cotista de fundo imobiliário. A gente que é apaixonado por isso e gosta, a gente não gosta de ver isso escrito. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu já falei, eu estava falando com os meninos aqui em off, uns 10 minutinhos antes. Essa semana, eu devo ter falado com 5 ou 6 gestores, todos eles ganhando força, porque eles falam assim, pô, ainda bem que vocês começaram a falar disso agora, porque a gente precisa dessa força de vocês também, para quando chegar lá no distribuidor, falar, ó, o mercado está cobrando. Então, esse é o nosso papel, gente, você tem que falar isso mesmo, tem que endereçar, vai lá, fala com o seu gestor, não adere na emissão, arbitra para tentar tirar a diferença, faz alguma coisa, porque é o seu recado. Quando eu falo da autorregulação, é a gente inundando o mercado com mais mercado, e nós fazemos parte desse mercado. Nós não estamos aqui discutindo uma coisa que nós não participamos. A gente, afinal de contas, a gente respira isso daqui. Vamos em frente. Primeiro pit stop. Se alguém precisar sair, por favor, podem sair. Vamos seguir aqui, hein? Pode sair, não se sintam acanhados. Bom, conflito e alinhamento de interesses. Eu falo que isso é uma linha extremamente tênue. Para você sair do conflito e ir para o alinhamento, e sair do alinhamento e ir para o conflito, é uma viradinha de chave tão pequenininha, mas tão pequenininha, e esse assunto vira e mexe e cai na pauta. Eu fiz uma live com o nosso amigo Ismael, do Central do REIT, e ele surpreendeu todo mundo, falou, Baroni, no REIT tem conflito a revelia, olha o Elon concordando ali. Só que tem um nível de disclosure grande, o pessoal sempre acompanha, tem os olhos ali do mercado em cima. Gente, o tempo todo, de 30 mensagens que eu recebo em Instagram, em WhatsApp, seja lá o que for, pelo menos um terço dessas mensagens, as pessoas preocupadas com essa questão de o que é alinhamento e o que é conflito. Deixa eu começar agora ao contrário. Otimar, e aí, meu caro? A gente está hoje no mercado, olhando hoje, a fotografia hoje, mas olhando para onde nós estamos caminhando, a gente está discutindo a próxima década. A gente está caminhando para mais alinhamento ou mais conflito? Eu acho que as duas coisas, né, professor? A gente vai ter um monte de alinhamento e um monte de conflito o tempo inteiro, né? Isso aí a música do acho que é Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, não é isso? É isso, é a base do relacionamento humano, né? É as convergências e as divergências, né? Então, isso aí a gente vai passar o resto da vida. Basta a gente entender, né, qual que é o problema para a gente tentar uma boa solução. Eu acho que a boa solução ela sai de uma boa conversa. Então, o problema lá do conflito de interesses do fundo X, ele chegou e expôs, né, lá para os cotistas do fundo para que seja aprovado uma determinada assembleia, e o pessoal falou, não, realmente está tranquilo, você pode comprar, né, esses produtos aqui, pode alugar esse prédio para administradora, você pode fazer isso. Então, os próprios cotistas, eles acabam tendo que aprovar esse tipo de conflito de interesse, e dali para frente, né, espera-se que ele gere sinergia, né, então que o negócio ele fique bom para todo mundo, tanto para os cotistas quanto para o pessoal da administração. Então, eu sou de um FOF de uma determinada gestora, mas eu posso comprar cotas também dos meus fundos, até porque eu tenho 40% do mercado, 50% do mercado, então se eu não puder comprar os fundos imobiliários, né, que são da minha base, eu perco ali 50% do mercado de possibilidades. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser observado. Então, assim, a gente tem dois caminhos como investidor, né? A gente pode diversificar bastante, né, colocar ali 20 fundos imobiliários, 5% em cada um, e se você tiver um probleminha de 10% no fundo, você teve um problema de 0,5% no geral, ou então você diversificar menos, só naquilo que realmente tem qualidade e acompanhar. Você não pode diversificar pouco e acabar sendo pego ali de calça curta, né? Não sabendo o que o pessoal está fazendo e fez uma grande besteira que acabou impactando o patrimônio seu. Então, você pode ser bastante ativista se você tiver tempo para isso, ou então você pode fazer uma boa diversificação em bons fundos e relaxar, né? Problemas ali vão acontecer, mas o problema que aconteceu nesse fundo foi compensado pelo outro, que entregou um resultado um pouco melhor, né? E aí você vai dormir mais cedo, colocar sua cabeça ali no travesseiro, em vez de ficar discutindo fundo imobiliário, vai ver a televisão, né, vai fazer uma outra coisa. Esse tipo de coisa sempre vai acontecer e vai doer mais em quem se importar mais, né? Então, existe duas formas de você fazer essa mesma coisa. Ou você se importa muito, né, e você gasta bastante tempo com isso, ou você acha que é um dispêndio muito grande de energia, que você vai diversificar em bons fundos, problemas vão acontecer, mas não vão te abalar,
né? Então, eu acho que é muito uma questão da postura do investidor. Arthur, vou te fazer uma pergunta cruel. O pessoal brinca muito, fala que existe um telefone vermelho aí, que os gestores tudo estão combinados, está todo mundo combinado, a gente só fala com o gestor, combina o que vai falar com eles, né? Então, eu só vou falar o que eu combinei com o gestor, o Arthur só vai perguntar o que foi perguntado. Existe esse telefone vermelho, não existe? Esse conflito que existe na indústria, ou esse alinhamento coletivo, a que se deve isso? É a percepção do crescimento do mercado na ótica das pessoas, ou você entende que realmente está todo mundo macumunado e não tem como sair disso? Fazendo essa pergunta objetiva, porque, vamos lá. Então, vou dizer que está todo mundo bem comunado e não macumunado. Gente, obviamente que tem o grupo de WhatsApp dos gestores, tem o grupo de WhatsApp dos analistas, tem o grupo de WhatsApp dos palpiteiros. É lógico, são pessoas, se conhecem, trabalharam juntos no passado, hoje trabalham em outras casas e que, dentro do possível, se falam. Tem coisa que não dá para falar, não posso abrir o que está acontecendo aqui. Eu sou seu amigo e seu concorrente. Aliás, eu e você, Baroni, somos amigos e concorrentes. Então, tem coisa que a gente fala, tem coisa que a gente não fala. Enfim, os gestores, eles têm lá o grupinho deles? Tem, todos eles iguais, ao mesmo tempo, fazendo assembleia de gestores e administradores para combinar o que vai ser feito no mercado? Não, lógico que não. Tem gente que não se fala, tem um que não vai com a fuça do outro, e assim por diante. Mas, claro, como pessoas, como seres humanos, eles se conhecem e trocam figurinha, sim. E isso não impede de que, de vez em quando, alguém tente uma colocação diferente, uma forma diferente de trabalhar, aprenda com o erro. Não impede que um gestor ligue para o outro e fale, estou vendo que você está tendo um problema assim, assim, assim com o fundo, eu já passei por isso aqui na minha gestora, vou te dar algumas sugestões, receba isso como quiser, certo? Então, pro lado bom e pro lado ruim. Mas não tem um cartel de gestores, isso não. Eu posso falar que abriu meu coração, que eu falei, vamos fazer uma live diferente, bem de coração aberto. Eu nunca combinei, assim, com um gestor o que pode e o que não pode falar, ele nunca me pediu coisa, a não ser quando é período de silêncio, alguma coisa, eu não posso falar desse fundo porque está em período de silêncio, tudo bem, outras coisas. Quando eu converso com gestores, tem muitas questões em que eles endereçam ao contrário. Pô, Baroni, você viu o que aquele gestor está fazendo? Eu jamais faria um negócio daquele, um ativo daquele eu jamais compraria. O que as pessoas falam que tem esse negócio tudo macumunado, tudo articulado, as pessoas confundem que tem muitas questões, eu falei isso com o gestor, ele levantou essa bola de uma maneira muito interessante. Baroni, tem questões que parecem combinadas, mas elas são regulatórias. Eu não posso fazer diferente. E aí as pessoas entendem que está todo mundo fazendo igual porque está todo mundo combinado, mas é porque tem questões regulatórias que não posso fazer diferente. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar é que hoje eu vejo muita concorrência entre os gestores do ponto de vista de negócios. Está difícil comprar CRI. Nosso amigo Felipe Ribeiro, ele até brinca, ele fala que tem gestor de fundo de CRI que se você atravessar a rua na Faria Lima, ele joga um sapato na sua cabeça lá, porque você está atravessando o negócio dele, está espremendo a margem dele. Então, eu tenho comigo de que, obviamente, eles se conversam onde você tem alguns pontos de convergência entre eles mesmo que precisam ter. Porque se você começar a esticar demais cada um para um lado, você tira uma identidade. Então, como que eu sugiro para o cotista que está do lado daí? Só existe uma forma de resolver isso. Eu não sei duas, eu só sei uma. Se eu vou passar a bola para o Elon, quem sabe ele sabe a segunda. Conversando com os gestores, procurando ter algum relacionamento, porque você, cotista, tem a obrigação, não é de confiar em analista, confiar em professor, confiar em quem tem canal no YouTube. Você tem que conversar com essa gente que está aqui na tela, porque eles trazem conteúdo para você, mas quem decide é você. Quem decide é você. Então, se você tiver com dúvida, converse com o seu gestor para você tirar essa dúvida. Porque eu conheço muita gente que critica, mas nunca teve esse relacionamento para conseguir tirar essa impressão, alguma coisa. Porque senão fica difícil, né, Arthur? Fica difícil, porque a gente fica tentando trazer e prover conteúdo de qualidade imparcial, sabe? Jamais um gestor vai oferecer, eu tenho certeza que nunca ofereceu dinheiro para o Arthur para fazer live, pelo contrário, nunca passou isso pela cabeça, mas você só vai conseguir tirar essa diferença estando lá, interagindo com o gestor, para que você forme a sua opinião. Porque fica mais ou menos o seguinte, Baroni, eu estou querendo casar,
fala para mim aí 3 tipos de mulher que é legal para eu casar, porque aí não é assim, você tem que ter uma relação para gerar essa empatia ou não. Por mais que eu determine qual seria um perfil de mulher que eu quero casar, que eu casei, isso não serve para as outras pessoas, isso não serve para o coletivo. Mas nada me impede de fazer uma live sobre relacionamento, sobre como é que você deve ter um comportamento familiar. Mas quem define a sua família é você. Não transfira isso para outros, seja eu ou qualquer outra pessoa. Seja quem está avaliando, quem está criticando, e seja quem está elogiando, porque no final do dia são pontos de vista, né? Elon, existe um segundo jeito de tomar decisão com base nesse tema, ou é a pessoa? Baroni, eu vou voltar e fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença de barulho para ruído? Barulho para ruído. Barulho, ele chama atenção. O ruído, ele incomoda. Não, barulho é o que você faz, ruído é o que eu faço. Conflito de interesse, meu amigo, é isso aí. Só existe conflito de interesse quando o cara ele acha que aquilo que ele gostaria que acontecesse não está acontecendo. Conflito de interesse é um conceito e um nome próprio que tem uma definição dentro do mercado financeiro. Então, tudo que a pessoa acha que foi contra o interesse dele, ele já... é conflito de interesse, é conflito de interesse. Não, conflito de interesse é um nome próprio que você tem que entrar lá e olhar o conceito de conflito de interesse. Essa operação está conflitada por quê? Aí tem lá dizendo por que está havendo o conflito. Você tem dúvida? Pega o seu telefone vermelho e liga para o telefone vermelho do gestor. Por quê? É o que você falou. A nossa função aqui, e às vezes a gente recebe um monte de mensagem no Instagram. Pô, vocês aí são formador de opinião, vocês podiam conversar com o gestor tal para ver com isso, porque é o que ele está... Cara, não sou eu. Você não tem que ligar para mim para brigar, liga para minha mulher e fala que eu cheguei atrasado ontem, que eu Não, irmão. Você tem que tomar a sua atitude. Então, o investidor, ele tem que entender o seguinte, esse mundo de YouTube, esse mundo de análise, esse mundo da gente trazer conteúdo aqui, é para você decidir. Você pode, a partir do momento que você decidiu pegar o seu dinheirinho, colocar numa corretora e investir, meu amigo, você arrumou uma responsabilidade. É a mesma coisa do cara que resolve casar e vai ter uma família. É o cara que quer comprar um carro, ele tem que fazer manutenção do carro. Você tem que decidir. E aí não adianta chegar e esperar que a gente aqui vá mandar uma carta para o gestor e o Baroni marcar uma live para tirar dúvida. Faz o seguinte... Você está com raiva do gestor? Você pega um fundo que tem 10 mil cotistas e cada cotista manda um e-mail para ele, não precisa escrever nada. Fala assim, não gostei, ponto. Ele vai abrir a caixa, tem 10 mil e-mails dizendo não gostei. Ele vai entender que ele pisou na bola. Não adianta você fazer burburinho na internet, bater, como diz o outro, né? Bater panela na frente da CVM. Você tem que manifestar o seu desconforto com o gestor. E é uma relação, cara, que é uma relação adulta entre investidor, olha o nome, cara, é investidor. Não é comprador de cota, não é Zé Cotinha, é investidor. Você está dando o seu dinheiro para um cara para ele fazer alguma coisa. Pô, se você recebe o lucro a partir daquilo, você está pagando uma taxa de gestão, existe uma prestação de serviço, ele te cobra uma performance, cobra dele o restante. Então, cara, a diferença que você vê assim, é conflito de interesse. Por quê? Porque o sujeito ficou insatisfeito com o que o cara fez. Só que todo negócio tem duas pontas. Tem um que comprou e um que vendeu. Um vendeu por um motivo e outro comprou por um motivo. Eles casaram ali no momento, num preço e chegaram. A mesma coisa acontece no fundo. Se você não está chegando e não está alinhado, você não está entendendo o que o gestor está fazendo, a estratégia dele não faz sentido, parte para a próxima. Porque, se não me engano, hoje tem quase o mesmo número de fundos imobiliários do número de companhias listadas na Bolsa. É 340 e pouco para um lado, é 400 e pouco para um lado e 400 para o outro. Então, o lugar que mais tem troço para você botar seu dinheiro hoje é no mercado financeiro. E uma outra observação antes de passar para você, só para deixar registrado aí, não estou fazendo propaganda do Banco Inter, não estou indicando para investir pelo Banco Inter, nós trouxemos aqui uma situação que foi criada por ele, que pode ser uma inovação. Mas, pelo amor de Deus, não é porque eu falei que amanhã você vai abrir uma conta no Banco Inter e vai investir por ele, irmão. É a mesma coisa que você assistir meu vídeo e ficar falando assim, tá bom, é para comprar ou é para vender? Pô, peraí, cara, eu passei meia hora fazendo uma análise aqui e você não chegou à conclusão. É aquele negócio que você falou no começo. Lá nos Estados Unidos, você não tem um analista de mercado isentão igual aqui, que o cara vai lá e te coloca... Não, ele tá para te vender um produto, mano. Ele vai te vender o produto, tem um conflito de interesse claro, o cara tá escrevendo, esse fundo aqui é bom por isso, e aparece
um negócio desse tamanho, assim, com a letra, velho, que você tem que ler desse tamanhozinho, que é onde estão as furadas do negócio. Mas é uma peça publicitária. O relatório de análise lá, a maioria das vezes é uma peça publicitária. E que você tem que tomar muito cuidado quando vai investir no exterior por isso. Ó, nessa daí eu já estou acompanhando tem tempo. Dificilmente você tem uma casa de análise lá que é honesta, de chegar e falar assim, não, essa daqui é a análise do negócio, são os prós e os contras, não sei o que, né? Normalmente os caras estão te vendendo o produto, irmão. Você vê, né? O Weasley, que ele falou. O formador de opinião, no momento que se expõe, tem certas responsabilidades. Concordo. Só querem apoio, não críticas. Ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou isso. E quando alguém critica, vem com essa conversa. Você está vendo como é que o mercado está? Esse que está sendo o problema. Porque, na verdade, ninguém nunca falou isso. A gente sempre esteve aberto ao debate. Diga, Arthur. Então, quando a gente se expõe, a gente tem muitas responsabilidades. Com quem assiste, com quem administra fundo imobiliário, com quem é dono de corretora, com muita gente, entendeu? Ninguém está acima de crítica e a gente aproveita a crítica para, né, de repente, melhorar alguma coisa ou outra, mas quando você se expõe bastante, tem um público grande, uma coisa que você tem que aprender a fazer é meio que garimpar a crítica que dá para aproveitar, entendeu? Porque tem coisa que não dá, ou você passa e anda para frente, ou você não sai do lugar. Porque quem se expõe recebe bastante crítica, recebe elogio e recebe bastante crítica. Com elogio, a mesma coisa. Com elogio, você tem que falar legal, bacana, e bola para frente. Senão, ninguém sai do lugar. Então, a gente tem, sim, muita responsabilidade com todo um mercado. Agora, existe também um mercado que é este das pessoas que produzem conteúdo e que, por acaso, podem formar opiniões. Tem um espaço aí, vou dar ideia para se quiser chegar mais um, está faltando o da Atena do mercado imobiliário. Não serei eu. O meu tom é esse. Eu respeito as pessoas, eu discuto em alto nível com as pessoas. Se você quer me ver falando mal de administrador, de gestor, elevando a voz, sendo mal educado, não vai ver. Esse não sou eu. Tá? Mas alguém provavelmente vai fazer isso. E nem eu. O que eu quero dizer é que eu costumo analisar e emitir uma opinião. Aliás, eu recebi um comentário. Pessoal, estamos passando de 1 hora de live, mas é uma super live, eu já deixei o nome claro. Volta a fazer o segundo pit stop, se alguém tiver que sair, a gente tem mais um tema e meio aqui, porque um acabou já misturando com o outro. E depois a gente vai passar aqui se tiver alguma questão. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, tá certo? Eu recebi um comentário outro dia num vídeo meu que eu achei extraordinário, só que eu não lembro o nome da pessoa, mas não se sinta plagiado, porque parabéns para você que fez o comentário. Ele falou assim, o trabalho de um analista, o trabalho de um formador de opinião, de um influencer, não é um trabalho de um médico. Quando você pega a receita do médico, você chega na farmácia e fala, eu quero esse remédio. Até se você mandar trocar, não pode. Tem que jogar aquela receita fora, voltar no médico e pegar outra receita. Eu quero esse remédio. Quando a gente faz um relatório de análise com uma carteira recomendada, a gente não está mandando você comprar. A gente desenvolveu um relatório, esse relatório normalmente tem pontos positivos e negativos, tem um racional por detrás daquela decisão, seja positiva, negativa ou neutra, e no final a gente dá uma recomendação. Eu fico pé da vida quando falar outra palavra. O Baroni, a Assunto, não sei o quê, mandou comprar. Que dia que eu fiz um relatório que eu falei, todo mundo, eu estou mandando comprar. Não é receituário médico, não, gente, é um relatório de análise. É transferir essa responsabilidade. Então, veja bem, qual que é o melhor tipo de cliente que eu falo, o melhor tipo de assinante, o melhor tipo de seguidor que a gente fala. É aquele cara que vê para evoluir dentro da sua premissa. Ninguém concorda 100% com o Arthur, ninguém concorda 100% com ninguém. Então, qual que a gente está discutindo aqui nessa live de hoje? O mercado ao longo dessa próxima década. Todo mundo tem que melhorar, inclusive o investidor que faz parte do mercado, porque fica parecendo, né? Então, assim, é importante que a gente faça essa reflexão, porque é muito simples falar que está todo mundo sendo roubado e ninguém fazer essa... É o seguinte, Baroni, eu adoro estudar, você também e tal, e quanto mais a gente estuda, menos certezas a gente tem, certo? Então, você aí que tem tanta certeza de fazer uma crítica repetida, às vezes você tem tanta certeza, desconfie de si mesmo. Vai investigar se dá para ter essa certeza mesmo. Ouça outra opinião, leia um outro livro,
E você sabe o que eu fiz, Arthur? Pergunta para o administrador, para o gestor, entende? Porque quanto mais a gente estuda, menos certezas a gente tem. Se você tem certeza demais, você está precisando abrir um livro. Você sabe o que eu fiz outro dia, Arthur? Outro dia recente, bem recente. Eu abri vários relatórios aqui nossos, aleatoriamente. Né? Tem mais de 200 relatórios, mais de 200 radares, eu saí abrindo aleatoriamente e tal. Todos eles, ele tem pontos positivos e negativos. Eu fiz questão de reler. Né? Tipo assim, esse fundo que ele teve um viés positivo. Deixa eu reler. Cara, você encontra no meio do texto várias coisas, tipo assim, olha, isso aqui é um ponto detrator, ó, isso aqui tem que ter cuidado, ó, isso aqui é uma coisa que a gente vai monitorar, ó, isso aqui... Entende? Então, isso demonstra realmente que nós apresentamos para as pessoas pontos positivos e negativos. Isso tem que ser evidenciado. A gente não pode parecer para as pessoas, e é erro quem acredita, que nós só estamos aqui elogiando, a gente só vê qualidade, a gente só vê coisa bonitinha, a gente só vê ponto positivo. Longe disso. Longe disso. Acho que a gente está cumprindo o nosso papel aqui. Agora, que a gente acredita na indústria, é natural que a gente vê mais coisas positivas do que negativas. Não faria sentido a gente ser um canal de fundos imobiliários, um analista de fundos imobiliários, onde eu só visse defeito. Alguma coisa estaria errada nisso, né? Entendeu? Né? Barone, aí, antigamente, até pouco tempo atrás, os gestores, eles não apareciam, né? Então, assim, você ouvia falar o nome de um determinado gestor, mas você não sabia quem era, ele não colocava as ideias dele. Isso tanto nos fundos imobiliários, quanto nos fundos de ações também, né? Então, de um pouco de tempo para cá, os gestores, eles começaram a aparecer e falar mais sobre investimentos, de uma forma geral. Então, eles perceberam que o cotista, o acionista ali, que ele é mais bem informado, ele dá menos trabalho, né? Então, o cara não vai ligar para ele lá e falar, perguntar por que caiu hoje, né? Então, assim, por que caiu? É uma pergunta que, assim, que um gestor profissional não gostaria de responder, né? Caiu porque é renda variável, né? Então, assim, você educando o acionista, o cotista, né? Você trazendo um conteúdo de qualidade, ele acaba tendo essas dúvidas que são muito simplistas, né? Por que o preço caiu, né? Ele começa a diminuir, ele começa a fazer perguntas mais interessantes, que para o gestor, né? Isso é importante também. Então, ele deixa de receber 1 milhão de perguntas por que caiu, e ele começa a receber perguntas mais específicas, e isso é muito bom. Então, os gestores estão dando mais atenção, né, para o seu cotista, para o seu acionista, justamente porque eles estão percebendo que a informação é fundamental para que eles tenham até tranquilidade de trabalhar, né? Então, assim, o trabalho que a gente, né, de uma forma geral, a gente faz, é importante por isso, para dar visibilidade, né, a palavra que um gestor está dando, a estratégia que aquele tipo de fundo está seguindo, mas sempre, né, no final das contas, a decisão ela vai estar na mão do investidor. Então, a gente traz aqui informação, mas a responsabilidade, seja de interpretar um relatório de análise, seja de ver o que o gestor, né, falou dentro daquela live que ele disse, o relatório gerencial, o que foi que expôs, a decisão é do investidor. Né? Não é só a questão de você observar a crítica, né, criticar por criticar, é você entender que diversos pontos positivos existem em determinado investimento, diversos pontos negativos também, mas que a decisão final tem que ser sua, né? Então, a gente tem um papel meio que fundamental nisso, né? Essa questão de levar um pouco de informação a mais, né? Para nivelar o mercado. Não queremos ser donos da verdade, e a gente sempre fala isso, né? Eu acho que todo mundo aqui quer que a pessoa, né, que o investidor lá fora tome as próprias decisões, e a gente quer dar um ponto de vista, né? Então, meu ponto de vista, às vezes, é diferente do Elon, que às vezes é diferente do Barone, do Arthur. São pontos de vista diferentes, mas a pessoa vai olhar isso aí e vai interpretar, pode ter um quinto ponto de vista diferente. Não tem problema nenhum. Na verdade, são dezenas de pontos de vista diferentes e a gente vai se moldando dentro da discussão, dentro do debate. Só que o debate... Agora eu vou falar como professor. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que acha que a gente usa, né, Arthur, negócio de professor só porque é marketing. Eu estou em sala de aula há 23 anos, então... de marketing passa longe, é muita relação, e eu não saí, estou na SUNY e ainda continuo dando aula em pós-graduação, porque me deram essa recomendação. Nunca perca esse título de professor, esteja sempre em sala de aula. Então, eu faço das tripas coração, mas eu continuo dando aula. Mas vamos lá. E eu falo muito isso, eu falo que o debate, ele tem que andar para frente, porque senão você fica no meio, não é, Arthur? Eu, como professor, sempre falei isso para os alunos, quando a gente está orientando o trabalho, né, de TCC, eu falo, gente, sai do problema, porque toda hora que você volta, você está remoendo a mesma coisa, você não avançou. Começa a moldar a maneira como você está vendo o problema para você ver sobre uma outra perspectiva, porque senão a coisa não evolui.
Isso é importantíssimo para quem está aqui nos acompanhando. Se você entende que há problemas na indústria, há problema no fundo e há problemas mesmos, começa a olhar também por outra ótica, porque senão você fica... Aí fica uma coisa maçante, uma coisa desgastante para a parte e para a contraparte, para você, que você fica no mesmo tema, e para quem está próximo de você, porque o assunto não evolui, fica sempre dentro do mesmo. Por isso que eu gosto de trazer pessoas, né, diferentes, por isso que eu gosto de sempre procurar alguns pontos de vista diferentes. Bom, o pessoal brincando aqui sobre a questão da emissão abaixo do VP, confesso que não era pauta, mas vamos fazer 30 segundos, que eu quero entrar num outro assunto antes da gente finalizar. 30 segundos. Emissão abaixo do VP, vai fazer um joinha para baixo aí, e pode fazer um tracinho, tipo assim, se for neutro. Então, emissão abaixo do VP. Eu sou contra. Vai lá, Elon, faz aí o seu dedinho aí. Deixa eu fazer de cá. Neutro. Neutro. Tá bom. 2 a 2. 2 neutros e 2 contras. Tá resolvido. Ô, Mário, você tá me devendo um almoço quando eu for. Eu falei do assunto. Então tá aí, 2 assuntos. Cada um sabe os motivos, tem certeza. Depois vocês perguntam lá no canal, fique tranquilo. E pergunta para o Arthur. Eu gosto, como professor, gosto de fazer provocações. Vai ser bem rápido, não é para nenhum de nós, é para todo mundo aí. Você que fala tanto, você que eu estou falando com quem está assistindo, fala tanto de emissão acima, abaixo, preço, valor patrimonial e tal. É curioso como eu vejo pessoas falando assim, preço sobre valor patrimonial, para mim não importa. Isso é bobagem. Valor patrimonial, então, nem tem secundário. Então, na bolsa, para comprar no secundário, ele não se importa com a relação preço sobre valor patrimonial. Meu caro, um IPO é uma compra de cota, só que é no mercado primário. Então, se é importante para você no mercado primário o valor patrimonial, que seja importante também no mercado secundário. Se não é importante no secundário, para mim que seja importante também no mercado primário. Tá bom? Mas cuidado para, né, não desconectar coisas que não podem ser desconectadas. Ou o valor patrimonial é importante, ou ele não é importante. Sendo importante, no mercado primário ou no mercado secundário é a mesma coisa, né? Ou não. Seja coerente. Se você dá importância para valor patrimonial, tanto faz na bolsa como no IPO. Ok? Tá claro, tá dado o recado. Tá vendo? Aí, ó, o Arthur vai continuar sendo meu amigo, o Arthur gosta dele do mesmo jeito e tal, e ele mostrou para vocês uma outra ótica. Isso é o trabalho do professor, isso é o trabalho do bom aluno, refletir sobre uma outra ótica. Vai mudar meu dedinho? Mudou o seu aí, Elon? Otimar? Mudou o seu dedinho? Por enquanto não. Por enquanto não, mas e daí? Outro dia eu vi uma live pode ser que mude, não tem problema também. O Baroni explicou numa live lá a emissão do fundo do Moise lá, do RECT. Aí ele falou, tem um CRI lá que é corrigido pelo IPCA, o IPCA está engolindo a receita do fundo. Então, a sua opção é emitir agora ou não fazer nada. Se você não fizer nada, a distribuição do fundo vai diminuir. O que o cotista vai falar? Fica bravo. O gestor é ladrão, diminui o rendimento, não diminui a administração, né? Aí o gestor vai lá, senta, vê as possibilidades. Bom, qual é a possibilidade? A gente pode recomprar essa dívida ou a gente pode comprar uma outra e tentar fazer um hedge. Para isso precisa de dinheiro. Está abaixo do patrimonial. Não, então não vão fazer nada porque está abaixo do patrimonial, sabe? Porra, não tem como só ser bom ou só ser ruim. A emissão ela pode ser no patrimonial, acima do patrimonial, abaixo do patrimonial. A alocação pode ser boa, ruim ou igual ou neutra em qualquer uma das 3 situações. Então a gente chegou a 9 possibilidades. Certo? Emite acima do patrimonial e faz uma alocação. Né? Emite acima do patrimonial e faz uma alocação neutra. Emite acima do patrimonial e faz uma alocação ruim. Faça a mesma coisa para as outras 2 possibilidades. E aí, então, diante disso, me diga se é possível falar é só bom ou só ruim. É um remédio. O professor Arthur, né? É um remédio. Pode ser que para aquela doença ele está sendo aplicado na dose ou para a doença errada, mas é um remédio. Eu sou contra, já que a gente era só variáveis. Na questão das variáveis, né? Só 15 segundos, né? E que tipo de fundo é, né? Qual a importância desse valor patrimonial no tipo do fundo? É FOF? É CRI? É tijolo? Né? Então, também varia bastante. É outra briga, né, para definir esse tipo de coisa.
Vê se dar aula, vê se isso não é importante. O Mário Mota é um cara que eu conheço a história dele, o crescimento dele no mercado. Ele me fazia perguntas basiquíssimas e hoje ele conversa direto com os gestores. Ele já nem me manda mais e-mail, já vai direto para o gestor. Me fez refletir, eu era negativo, agora sou neutro. Tudo bem. Esse é o nosso papel aqui. Eu continuo sendo negativo. Eu acho que a emissão abaixo do VP, ela dá um aceno ruim para o cotista, um aceno ruim para o mercado, e você entra numa espiral, que você gera uma desconfiança redundante. Então, sempre aquele fundo vai ser negociado com deságio, porque sempre o cotista vai ficar esperando vir numa emissão abaixo do valor patrimonial. Isso eu estou falando porque quando eu olho para a história, vários fundos que foram por esse caminho, eles entraram nessa espiral e que foi difícil sair. Inclusive fundos de muito tempo aí para trás. Então, quando você mostra para o seu cotista que o valor patrimonial é respeitado e que você não está fazendo essa transferência de valor, como eu já expliquei, você dá um aceno positivo e o teu cotista respira mais aliviado com isso. Esse é um dos pontos. Diga, Arthur. Numa emissão, tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Certo. Se você tem direito de preferência, você está nas duas pontas. Você está vendendo e está comprando. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. De uma forma geral ou de uma forma específica, né? Então, de uma forma geral pode ser negativo, de uma forma específica talvez não, porque tem várias situações ali que o Arthur colocou, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Aí, ó, pessoal dando parabéns para a super live. É isso aí, pessoal. É isso aí, ó. Concordo com o Arthur. Aí, ó. Maria Mui, né? Maria Mui. Concordo com o Arthur. É isso, gente. Esse é o debate que a gente sempre busca com as pessoas, que no final a gente vai continuar sendo amigos e quem ganha são vocês. Eu não estou aqui para mudar o Arthur, estou aqui para mudar. A gente está aqui para emitir opiniões e se mudar e deixar que as pessoas mudem. Mas vamos lá, eu ainda vou falar da questão do ALZR, então fiquem aí que a gente vai encerrar, porque eu quero falar. Amanhã eu vou fazer live com o gestor da ALZR, mas eu quero falar outra coisa relacionada ao fundo, segura aí. Bom, um assunto que eu tenho para falar aqui é justamente essa questão. O mercado americano, ele é sei lá quantas vezes maior do que o brasileiro, de REITs, e lá não tem isso aqui. Lá não tem uma super live de Páscoa. Lá não tem 4 pessoas com pontos de vista diferentes dispondo a falar abertamente sobre um assunto. Aqui nós temos um mercado muito menor, só que uma quantidade de influencers, analistas, formadores de opiniões muito gigante, muito maior. Cursos, muito mais coisas. Os investidores brasileiros são muito, muito mais diligentes que os americanos. Os gestores brasileiros fazem muito mais questão de mostrarem os seus pontos de vista. Agora eu vou começar pelo Arthur. Arthur, isso é algo auspicioso, ou seja, a gente está no caminho certo com esse nível de transparência, de debate, embora, né, como eu falei na música, né, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, será que esse choque, ele faz parte, mas isso, no final, é muito auspicioso para a gente? É melhor estar com esse problema do debate do que não ter nada? Olha, eu acho que são coisas diferentes, problemas diferentes. Ter debate, ter gente fazendo conteúdo é maravilhoso. Em compensação, eu morro de inveja daquele site da NAREIT. Não tem nada parecido com isso no Brasil. Nada, nada. Que você quer informação, você vai num único lugar. Você encontra, você se perde lá dentro de tanta informação. Eu, né, gosto de estudar e me meto a fazer doutorado, mestrado, doutorado e tal. Vai procurar trabalho acadêmico sobre fundo imobiliário. Fui procurar sobre sale and leaseback. O primeiro que eu encontrei é de 1978. Esse foi o que eu encontrei. Aí você vai nas referências, obviamente tem, né, coisas que foram publicadas anteriormente. Então tem um nível de conhecimento de mercado lá que também não tem aqui. São realidades diferentes de quem há muitos anos já é desenvolvido e estuda, publica estudo, leva estudo a sério, ciência a sério, e aqui um negócio muito mais esparso. Então tem essa grande diferença. Se aqui tem bastante gente fazendo conteúdo sobre isso no YouTube, lá fora tem uma associação nacional de fundos imobiliários que te dá trabalho acadêmico, te dá o beabá, quer saber o que é um fundo imobiliário? Tem lá, na página inicial. Quer procurar trabalho acadêmico? Tem lá. Eu assino a newsletter deles, vem coisa do New York Times, vem coisa de um monte de jornal diferente, às vezes vem trabalho acadêmico. Então lá tem um trabalho muito concentrado e muito rico, com muita informação para todo tipo de público, né? E informação é sempre bom. E tomara que eles passem a ter bastante live lá sobre isso também, e tomara que um dia a gente tenha algo comparável com a NAREITs.
Então, acho que eu acho que o Marcelo pediu para publicar aí. Como é que você consegue falar de novo, Arthur? NA de National Association. NAREIT.com. Tá aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo publicar. Bom, deixa eu ver se eu consigo aí. É isso aí, né? Isso. É isso. Pronto, tá resolvido. Bom, Elon, e aí, meu caro, você começou com um canal que eu acho o melhor nome de todos os canais, entendeu? Vocês dois eu não gosto, mas do nome do canal eu gosto. O melhor nome de canal que fique tranquilo, não poderia ser melhor, entendeu? Então, e aí? Você acha que, como você está falando da dose do remédio, você acha que nós estamos exagerando na dose ou é isso mesmo? Baroni, você sabe qual que é a coisa boa da internet? É que todo mundo tem uma opinião. Você sabe qual que é a coisa ruim da internet? Que todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião, parceiro. A questão é o seguinte, o negócio é democrático, tá aberto para todo mundo. O sarrafo, cara, lá no Bombeiro a gente fala o seguinte, ó, quando o negócio tá pegando e tal, a gente chega pro professor e fala assim, professor, ó, é água na canela, parceiro. Água na canela, não sobe não, porque vai morrer todo mundo afogado. Os caras aqui são burros, não vai assim. Aí você convence o professor para dar aquela baixadinha, né, no nível e tal. Você... Tem uns caras que falam assim, não é nem água na canela, é só o deck suado. Sabe aquela umidadezinha básica? É só aqui, irmão, não sobe não. Então, assim, o sarrafo, cara, hoje é deck suado. Qualquer um pega uma câmera, bota aqui, fala qualquer porcaria, e o cara que está do outro lado, ele fala assim, meu irmão, esse cara sabe tudo de fundo imobiliário, esse cara sabe tudo de investimento. Aí você entra no canal do Damodaran. O canal do Damodaran tem menos inscrito do que muito canal de youtuber. Aí você fala, não, valuation. Por que tu não vai escutar o cara lá, que é o cara que sabe falar sobre o assunto? Então, assim, o problema não é a quantidade de fonte, é a qualidade de fontes, cara. O brasileiro, ele não veio para renda variável. O brasileiro, ele foi chutado para renda variável. E aí, o pessoal está falando aqui, ó, educação financeira, não sei o quê. Tem esse negócio de educação financeira, não, irmão. Ninguém te ensinou a pagar boleto. Ninguém te ensinou a fazer imposto de renda. E você vai ter que aprender sozinho. Para de colocar a culpa nos outros. Se você está aqui assistindo esse negócio hoje, assume a tua responsabilidade de ter a sua educação financeira com qualidade. Eu duvido que você vai pegar teu filho, vai botar para fazer aula de educação básica e de alfabetização na escolinha da tia Teteia ali, que a professora não é formada dela, ela não sabe escrever. Então, pega a tua responsabilidade também. Tem um monte de canal? Cara, tem um monte de gente boa, escuta gente boa. Em vez de você ficar olhando porcaria na internet, pega uma revista da JLL, vai entender sobre o mercado de fundos imobiliários. Pega um João da Rocha Lima, entra lá no site dos caras da USP, baixa o material que você vai ver, vai olhar e fala assim, cara, isso aqui faz sentido. E você não acredita, não. Você fala assim, essa porcaria tá toda errada e eu vou descobrir onde esse cara errou, porque ele é burro, ele não sabe fazer conta, eu vou fazer todas as contas de novo aqui para chegar no mesmo lugar, que é o tal do método científico. Nega e prova que você chegou no mesmo lugar. Que aí, irmão, você vai saber que o cara tá certo. Então, lá nos Estados Unidos, a gente fica com esse negócio, Estados Unidos, tá... Cara, lá é selva. O americano médio, ele é truculento, é meio tapadão, ele sabe menos do que você sobre uma porção de assunto, ele não é melhor que você, cara. Então, a diferença lá é o seguinte, existe um mercado muito maior, muito mais variado, com muito mais diversidade, que o cara, ele errando, ele ainda acerta, porque o país vai para frente. Agora aqui não, irmão, você tem que ser sniper, você tem que atirar no negócio e torcer para ele dar certo. Lá qualquer porcaria que você fizer vai dar jogo. Agora aqui, cara, deixa de ser bobo. O cara tá olhando para você, tá te explicando, beleza, escuta, forma a tua opinião, duvida, manda um e-mail, descobre como é, vai ler. Você não sai lendo qualquer porcaria. Eu comparo muito, Baroni, assim, conhecimento e leitura com alimentação, cara. O sujeito que come qualquer porcaria, ele fica obeso, ele vai ter problema de saúde, artéria entope. É assim, cara. E outra coisa, depois que você vê, você não desvê. Então, eu procuro não ver conteúdo de outras pessoas. Por quê? Porque eu me contamino com o pensamento daquele cara.
Eu vou buscar fontes que eu acho que são fontes interessantes, às vezes fontes conflitantes. Eu vou buscar o consagrado pelo tempo. Claro, o que a doutrina fala sobre isso? O que esse livro aqui fala sobre isso? Entendeu? Então, eu acho que a gente está muito na superficialidade. Então, o bom da internet é que tem muita opinião. O ruim da internet é que também tem muita opinião. Antes de eu passar para o China, nesse ponto, o mercado tem que agradecer esses rapazes aí embaixo, Arthur Vieira de Moraes. Ele que começou com essa... Sim, senhor, não vem com essa, não. Você que começou com essa história, você que começou trazendo os caras da academia, você que começou trazendo pessoas que realmente têm uma base de informação diferenciada. Isso o mercado deve a você, não é a mim, é a você. Porque você... E quando eu vi você fazendo isso, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa assim também nesse nível, porque você tem ainda mais acesso, até pelos seus contatos aí mais próximos, mas isso o mercado deve a você, e deve mesmo, porque o que o Elon falou é verdade. Leva um professor João da Rocha Lima, leva um cara da JL lá que traz um monte de dados, aí você tem que olhar e falar assim, a única coisa que você tem que falar é assim, porque realmente é. Não dá, ali o argumento, ele fica bem diferenciado. Então, parabéns isso aí, viu, Arthur? Tem uma frase muito importante que é assim, sem dados, qualquer um só tem uma mera opinião. Se você não tem dados, tudo que você tem é uma opinião. Alguns são bons, eloquentes em dar opinião, tá certo? Eu acho muito curioso sobre qualquer assunto quando eu vejo alguém falar assim, já está provado pela ciência. Então não é ciência, porque a ciência não prova. A ciência sempre deixa uma lacuna, a ciência sempre deixa espaço para a próxima. Uma ponta de discussão, né? É isso. Ô, China, e aí, China, você acha que... Ó quem tá aí, ó, Rodrigo Colombo aparecendo por aí, legal. Ô, China, me diz uma coisa. E aí, cara, para que lado que nós vamos? Lembrando que eu ainda quero falar do Aliança, segura aí, hein? Para que lado que nós vamos com esse tanto de informação? O filtro tem que estar cada vez mais ligado, mas eu queria ouvir pelo seu lado aí dessa capacidade das pessoas em absorver um volume muito grande de informação. Barone, é assim... A gente não está inundando essas coisas. Deixa eu perguntar diferente. A gente não está inundando todo mundo, não? Eu acho que faz parte, né, essa questão de você ter informação demais, como o Elon falou, é um problema e uma grande solução. O que o professor Arthur falou, né, na questão da ciência, da pesquisa, dos números, dos dados, isso é muito importante. Agora, quando você consegue, né, juntar teoria com prática, né, é o mundo perfeito. Então, você tem várias coisas que são estudadas dentro do meio acadêmico, né, e a gente começa a isolar variáveis. Né? Então, você tem que fazer um determinado estudo e você tem que isolar as variáveis, um tempo de estudo, aquela coisa toda. Então, você vai conseguir um resultado com base naquilo ali, mas aquilo ali é uma verdade se você considerar aqueles dados ali que foram colocados, né? E a vida, ela tem um monte de outras variáveis sempre. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Tentar pegar toda a teoria, tudo que foi descoberto, tudo que foi estudado, ver como é que aquilo se aplica na prática, né? Então, a gente vai dar um jeitinho, né, de aplicar aquilo da melhor forma possível. Então, por isso que não existe a verdade perfeita e a verdade absoluta, né? Principalmente no mundo dos investimentos. A gente não está num local de ciência exata. É que se tudo fosse só conta de matemática, ou todo mundo fosse para o mesmo lado, seria muito fácil, né? Não, eu vou ganhar 50% ao ano, 60%, né? Isso aqui é o menos arriscado, então só isso aqui é bom. E é importante que a gente tenha esse nível de informação diferenciada. Onde a gente vai buscar informação? Nas fontes primárias de informação, é o primeiro lugar que você deveria ir. Então, se tem lá uma ação, um fundo imobiliário, tem todos os relatórios de gestão, tem os relatórios, os demonstrativos financeiros, né, que os fundos imobiliários publicam anualmente. As empresas fazem a mesma coisa, que ele é auditado, né? As informações são auditadas. Então, teoricamente, são informações das mais, digamos assim, certas possível. Lógico que vai ter inconsistências, né? A gente já viu ali vários casos que existem inconsistências em demonstrações financeiras. Mas as informações primárias, elas deveriam ser o primeiro canal de busca de informação de uma pessoa. A partir dali, você começa a ver informações diferentes. Então, você assina uma casa de research, porque o cara ele vai gastar tempo fazendo uma determinada análise, que você vai pagar ali, sei lá, R$20 por mês, para ter uma outra opinião. Assina 2, 3 casas de research, vai assistir alguns vídeos de internet do cara que tem realmente conteúdo, que ele tem uma formação, que ele está fazendo isso há determinado tempo. Então, você vai compondo, né, o seu arsenal de informações, mas o mais importante disso tudo é o quê? Depois que você pegar todas essas informações, você tratar, você ver, você tomar as suas decisões. Né? Então, não é porque A falou que é o cara mais estudioso, é porque B falou que é o melhor analista, ou porque C falou.
né, que eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer uma média e com base naquilo que eu vi que é interessante, eu vou tomar minha decisão. Então, acho que o caminho, né, que a gente vai ver nessa nova década é o investidor mais consciente. É o cara que entende um pouco mais. Por quê? Porque ele conseguiu buscar informação nos lugares certos, né? Principalmente nas fontes primárias de informação, e também contando ali com o apoio de pessoas que ele julga que sejam pessoas que pensem parecido com ele, que sejam pessoas sérias. Eu acho que isso é importante. Se o cara chegou para você e prometeu, se você assinar aqui meu negócio aqui, ou fizer parte disso, eu garanto que você vai ganhar 30% ao ano. Então, sai fora, corre longe. Né? Não tem ninguém que deve prometer algum tipo de rentabilidade, 1% ao mês, né? Igual a gente vem tirando por aí, 2% ao dia. Esse tipo de coisa é bobagem, né? Então, se você tem uma pessoa séria e fala, não sei o que vai ser, mas eu posso te ajudar nesse sentido. Então, é a partir daí que você deve começar e também pensar nisso tudo como um formador de opinião. Você um dia vai ser formador de opinião a partir do momento que você conseguir, através de todas essas fontes de estudo e de pensamentos diferentes, desenvolver o seu próprio raciocínio. Eu tenho comigo para concluir esse assunto. Educação nunca é demais. Eu nunca vi ninguém passar mal por tanta educação que ele recebeu. Só que a educação, ela tem que desenvolver na pessoa a capacidade dela refletir, debater e evoluir. É um processo. Você aprende a refletir, você aprende a debater e você evolui. Se você ficar pelo caminho em alguma dessas frentes, a educação não foi capaz de te atingir. O que o Arthur está falando. A ciência sempre deixa uma porta aberta para o debate, porque ela não pode ser conclusiva. Ela não pode. E aí é um problema dessa geração agora, dos lacradores, que todo mundo quer lacrar. Gente, o quanto de gestor bom que está fazendo um excelente trabalho num fundo e um ruim no outro. O quanto, só aí já tira por base que você está caindo em contradição. Não pode. Baroni, não pode. 2 caras feios que nem desses 2 caras aqui, ó. 2 velhos, bicho. Entrar nesse negócio, pelo menos o nome Fique Tranquilo tem que ser bom, né, cara? Senão não vai ninguém, pô. Pelo menos alguma coisa acertou, né? Bom, Arthur, a Laura já apareceu por aí, então eu já sei que você já está fazendo hora extra. Então eu vou fazer essa perguntinha para você e já vou te liberar, porque senão você está enrolado e depois os meninos concluem aqui. Quando veio a notícia do Alianza, que eles compraram um data center, eu confesso para você que eu vibrei. Sim. Eu vibrei no primeiro momento. Eu achei que foi, eu até fiz um áudiozinho falando, um storyzinho, né, falando um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, quando o Neil Armstrong pisou na Lua. Aquele pequeno imóvelzinho, aquela fraçãozinha ali, num imóvel de 4 mil metros quadrados, uma operação de 50 milhões de reais. Se pagou caro, se pagou barato agora, se é Sky, se não é Sky, se é AT&T, não é AT&T. Dentro do contexto, foi um grande passo, um fundo pequeno, ficando híbrido. Eu vibrei por essa ótica. Amanhã nós vamos falar com o gestor, aí a gente vai racionalizar isso mais, amanhã vai subir no meu radar mais racionalizado, falando de cap rate, tudo. Mas a mensagem foi bem positiva. E eu fiquei surpreso de ver que o mercado, mais uma vez, polarizou. Eu vi pessoas que gostaram da ideia e pessoas que odiaram, falaram que foi a pior coisa que poderia fazer. Bom, Arthur, não falando especificamente de Alianza, mas dessa polarização, dessa mensagem, você não acha... A pergunta bem provocativa para você. O mercado brasileiro está preparado para esse crescimento nessa década, Arthur? Eu acho que está, Baroni. A gente precisa se preparar para conviver cada vez mais com a polarização e os polos são rasos, não é verdade? Os polos são rasos. Está lá na distribuição normal de Gauss. Lá nos polos você não encontra muita coisa, tá certo? Você encontra mais próximo do meio, entendeu? A gente precisa aprender a conviver cada vez mais com isso. E, na verdade, lembrar que essa polarização não é a maioria, entendeu? Então, a gente tem que tentar se incomodar menos com isso também. Sempre vai ter gente nova entrando no mercado, vai ser sempre bem-vindo quem quiser me mandar uma pergunta. Agora, se você quiser me mandar uma certeza, a menos que, sei lá, você seja vendedor de alguma coisa, você manda para mim também, entendeu? Mas se você tem uma certeza, você não precisa mais da minha opinião. Agora, se você tiver uma pergunta, que é aquela que a gente vai receber a vida inteira e não saber responder, apareceu lá no meu extrato do SEI um débito de 20% de imposto de renda. Por quê? Cara, essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o Sérgio Beleza. Eu já respondi essa pergunta 500 vezes na vida e vou continuar respondendo com todo prazer. E a resposta é não sei, entendeu? Mas não vai cobrar nada.
É algum problema lá na bolsa, mas não vai cobrar nada, pode ficar tranquilo. Não tem problema, me venha com perguntas, mas com certezas, quando, né, a gente vê essa incidência, essa força, olha, é isso, é sempre assim, a gente está falando sempre dos polos, na polarização. Ela vai acontecer sempre aconteceu, e ela agora ela tem uma força de difusão que é a internet. Então, a gente precisa tentar a gente fugir no sentido de não cair, você, né, nos polos, entendeu? A gente tem que seguir com a nossa cabeça de sempre se perguntar, duvidar, debater, ouvir outra opinião, mudar de opinião de vez em quando e tal, mas o polo vai existir, as críticas vão existir, cara, bola para frente. Ninguém está acima de crítica, mas não dá parando para se toda vez que alguém criticar alguma coisa, mudar minha forma de falar, mudar, se alguém achar que meu fundo aqui é feio, eu mudar, depois que eu mudar, alguém vai falar que ficou feio de novo, eu mudo de novo, entendeu? Cara, vai para frente, vida que segue com humildade, querendo aprender, querendo melhorar. Não é ignorar a crítica, ninguém está acima de crítica, mas a vida tem que seguir. É isso. Arthur, eu vou ficar nesse assunto ainda, quero te liberar, porque você está aí já, poxa, você atendeu, agora eu que estou em débito com você. O China ainda está me devendo umas 10 horas de live, então, China, fica caladinho. Eu fico. Fica tranquilo aí que nós vamos lá. Arthur, obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Eu esqueci ontem de perguntar pro Fábio Fala que eu pergunto amanhã. Amanhã eu tenho live com ele 7h30. Taxa de administração. Eu perguntei para ele se ia permanecer o digital, ele falou que sim. Eu esqueci de perguntar se o Alzira vai pagar a taxa de administração para o digital. Então tá feito aí. Amanhã nós respondemos isso. Fica tranquilo, tá bom? Fique obrigado, tranquilo. Um abraço. Obrigado por você que assistiu também. Feliz Páscoa, família. Tchau. Então, Elon, obrigado, Arthur. Elon, eu quero fazer justamente essa questão com você do Alianza, de novo. Eu vejo aquele Equinix, que é um fundo bem conhecido aí, que está comprando um monte de coisa aqui no Brasil. E, às vezes, o Alianza, que é brasileiro genuinamente, tendo essa crítica. Então, assim, nós temos esse complexo de inferioridade, Elon? Pergunta capciosa para você, hein? Barone, eu acho que não, cara. Eu acho o seguinte, assim, aliás... Por que as pessoas evidenciam o Equinix e não estão querendo enxergar o valor no que a gente pode Olha só, a crítica, ela leva a uma consequência que a gente está comemorando hoje, né? Teve um cara que morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, porque ninguém aceitou a opinião dele. E isso já tem aí uma cacetão de tempo, cara. Então... eu tô vendo aqui nos comentários, pessoas falando assim, pô, tem 700 e poucas pessoas e não tem tanto like. Tem live que tem muito menos qualidade e tá todo mundo assistindo. Pensa que você tá assistindo, irmão. Qual que é a tua percepção? Se você tá aqui, parabéns para você. Se o cara não tá, o problema é dele. Os caras olham assim, pô, o canal de vocês só tem poucos inscritos, pouca gente participa da live. Tá beleza, cara. Pode concordar com a gente, pode discordar com a gente. Chega lá, você vai ser bem recebido. A gente bate um papo. Não precisa concordar comigo, não precisa conversar com meu amigo aqui. Porque, assim, acho que todo mundo tem direito a uma opinião, tá? A opinião, ela é válida. E você colocar essa opinião, ela faz sentido, né? Agora, como o Arthur falou, essa opinião, ela tem que ser, no mínimo, coerente. Então, o cara sai daqui, ele manda o dinheiro para fora, converte em dólar, paga a taxa, é tributado em 30% no dividendo dele lá nos Estados Unidos, porque comprar rate nos Estados Unidos é bom, porque os caras investem em fundo de data center, e que no coronavírus foi o que segurou, porque lá é um bom negócio investir em data center. Aqui, o cara faz um negócio desse e ele é escrachado, ainda que seja uma opinião pequena, né? Então, assim... tem que a questão da coerência, eu não acho que é uma síndrome de vira-lata, acho que não é nada disso, não. Eu acho que é superficialidade na hora de você analisar o investimento. Então, assim, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, sempre. O cara vai olhar, mas vem cá, você está falando das pingas que o cara toma, bicho, mas vai olhar os tombos que ele leva, né? Então, você tem fundos que vão começar, todo mundo, quando você começou o seu canal, você tinha um seguidor, você tem 100 mil. Aliás, parabéns pelos 100 mil. Parabéns mais pelos de 100 mil, né? Parabéns aí pelos mais de 100 mil.
Então, assim, todo mundo começa com alguma estratégia. Essa estratégia, ela vai ser positiva, ela vai ser negativa, cara. Vai depender do que vai acontecer. Pode ser que para esse fundo não dê certo, mas para o próximo, ele fecha um contrato maior e ele vai dar certo. Então, se você está na dúvida, meu amigo, liga a seta, vai para o acostamento e observa. Observa se vai dar certo. Mas não sai queimando na largada e botando a sua opinião em tudo que acontece, porque o negócio nem se provou. Então, ó, IPO é uma boa ideia. PowerPoint aceita qualquer negócio. O papel aceita até tiro e não dá tiro de volta. Então, irmão, pensa, reflete, forma sua opinião, liga para o gestor, dá uma de doido, assiste a live amanhã, pergunta para o Baroni, antes de sair queimando na largada. Porque teve outras que você viu assim, ó, você acha que o agronegócio é um baita negócio no Brasil? É, bacana. Teve um fundo de agronegócio, todo mundo pulou para o fundo de agronegócio. O que deu no fundo? Então, cara, observa, monta uma estratégia, monta um cenário, entende o negócio, participa. Você quer ser cotista? Antes de você sai e casa com a primeira mulher que tu vê na rua, pô. Tu vai lá, namora, pega na mão, paga um cinema, leva a bichinha para tomar um café, paga uma coxinha. Aí a bicha, não, agora eu quero. Opa, peraí, essa daí já quer ir no restaurante caro, mas não mostrou nem a que veio ainda. Então, vai devagar, pô, pensa antes de fazer as coisas. A vida não é simples. Então, as pessoas tentam simplificar as coisas, cortar etapas. E investimento não dá para cortar etapa. Investimento, se você não tiver uma maturação nele, você não tiver um período para o cara mostrar o que está acontecendo, principalmente num mercado. Quantos investidores de fundo tinha há 5 anos atrás? Não enchia uma Kombi. Agora você tem aí um zilhão de cara, meu. Então, não é o mesmo investidor que tinha lá atrás, mudou tudo. Vai devagar, então pensa no que você está fazendo, tira a sua própria opinião e investe o seu dinheiro. Agora não sai botando trombetas e mandando flechada em todo mundo, que isso aí não é legal, não é bonito, Elon, é feio. Então, é exatamente isso que eu ia te falar. É feio, é deselegante. Porque, assim, o Timar, a impressão que dá é que quanto mais a gente luta para fazer um mercado mais arbitrado, maior, mais diversificado, ou seja, queremos chegar lá na frente. Eu quero fazer essa live em 2030, falando assim com vocês dois. Nós fizemos essa live lá em 2020, 2021, ainda numa pandemia, que a gente falou um monte de coisa. Olha que legal, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu do jeito que a gente imaginava, mas a gente andou, a gente cresceu. Porque a impressão que me dá é que quando a gente está trabalhando para tudo isso, ainda vem uma pessoa que joga um balde de HF e fala assim, não, mas aquele fundo monativo, tá lá, aquela receitinha, aquele negocinho. Cara, o fundo monativo, ele é binário, ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. O investimento não pode trabalhar com esse nível de estatística de 50-50, meu Deus. Bicho, toda vez que você fala alguma coisa, o cara puxa a exceção lá no inferno da pedra e fala assim, mas teve um cara que fez isso. Pô, teve um cara e teve 50 milhões que fez e deu certo, caramba. Mas eu tenho uma convicção, porque eu já fiz esse trabalho, esse estudo, e já conversei com pessoas que fizeram algo semelhante, que esses fundos pequenos, esses monoativos, tal, que tudo bem, parece ser o mais justo, etc., porque nunca faz emissão, quando eles dão muito certo, presta bem atenção no que eu vou dizer, quando eles dão muito certo ou muito errado, o fim deles é o mesmo. Baixíssima liquidez, estático na base de cotistas, e termina a vida deles ali. Então, eles têm um prazo de validade. Então, não dá para você ficar trabalhando, porque eu acho isso um egoísmo e uma deselegância muito grande. O que eu quero dizer com egoísmo? Imagina o Baroni defendendo só o mono, só aquele fundinho pequeno. Se coloquem no meu lugar. Como que eu estaria olhando para os 219 milhões de investidores que ainda não investem em fundos imobiliários? Me responda isso, China. Eu não posso olhar só para esse 1 milhão que investe. Eu tenho que olhar que tem 219 milhões de possíveis novos investidores e tenho que defender os interesses desse 1 milhão que está aqui, tentando autorregular o máximo possível o mercado para que esses outros embarquem e a gente vai junto na viagem. Eu não posso largar ninguém para trás. É uma nave. E outra coisa, você não está brincando com besteira, cara. Você está brincando com grana e com a vida dos outros. Pô, quando você bota a tua opinião aqui, você é CNPI, eu sou CEA, a gente está botando o nosso aqui, e você está emitindo ali um juízo de valor que mexe na vida do sujeito que está sentado do outro lado, parceiro. Você tem uma responsabilidade danada. Mestre, o negócio é o seguinte, eu acho que tudo tem um caminho e tudo tem uma trajetória ao longo da história. Então, os fundos imobiliários monoativos, eles foram muito importantes, né? Eles foram o nosso início. A gente começou por ali,
né? A gente viu, como você falou, o Beleza, ele indo atrás, né, de vender a cotinha ali, que era difícil de vender, o Dom Pedro, o Higienópolis, né? Então, assim, começou essa história de fundo imobiliário, ela começou assim. Então, tinha que começar por algum lugar, e começou por quem queria, né, sair de uma determinada posição em um determinado ativo. E hoje, né, essa questão do Alzirão, tá comprando ali o data center, né, o que isso gera de dúvida nas pessoas? Então, a mesma dúvida que foi gerada lá atrás, né, num determinado fundo que comprou um determinado ativo que era uma torre de elevador, de teste de elevador. Não, e se o inquilino sair daí, o que acontece, né? Então, é lógico, em 2012, as agências, né, era o melhor negócio do mundo, né? A gente vai alugar para os bancos, aquela coisa toda. E 10 anos depois, poxa, olha só que porcaria, que negócio que foi, né? Já está dando um problema e tal. Então, tudo tem um porquê, né? O início, como é que foi, a gente tem que contar essa história, e a história ensina muito para a gente. O porquê dos monativos, porquê das agências bancárias, porquê dos hospitais, tudo isso teve uma história, teve um porquê. E a partir disso a gente vai progredindo, né? Então, o fundo imobiliário, que ele tem um monte de inquilinos, um monte de prédios, de repente ele dá uma renda que não é aquele né, aquela rendona, mas ele vai te deixar muito mais tranquilo. Então, ele tem um outro papel. Ele vai crescer mais ao longo do tempo, ele vai comprar fundos imobiliários que começaram lá atrás, mas que não tiveram punch para crescer, para continuar crescendo, porque o regulamento não conseguiu nem mudar o regulamento era só para monativo mesmo, gestão passiva, não tem uma gestão ativa. Então, a tendência do mercado é ir crescendo, né? Então, daqui a 10 anos, vai estar muito maior do que está hoje, e vai ter um monte de fundos imobiliários a mais. Nos Estados Unidos, a gente tem REITs que tem milhares de imóveis, a gente ainda vai chegar no nível desse, a gente só conseguiu passar eles no número de fundos, né? Então, eles têm, sei lá, 200 e qualquer coisa, a gente já passou eles pelo número. Mas só que muitos, né, eles vão ser engolidos por fundos maiores. Então, a gente tem 400 hoje, tem 500, pode chegar a ter 800, 1.000, mas daqui a pouco volta a ter 400, 300 de novo, né? Vai tendo aglutinações que fazem sentido para essa indústria. Ela tem que crescer de alguma forma. Então, eu acho que existe, né, o receio de tudo que é novo, né, e o que o Alzirão está fazendo é uma coisa nova, é um receio que as pessoas têm. Uns vão ser contra, outros vão ser a favor. Quais os pontos positivos disso, né? Quais as especificidades? Então, quando você vai olhar a fundo, né, assim, eu sou engenheiro civil de formação, então eu sei, né, o que um prédio de data center ele tem que ter. Então, a estrutura dele é diferente de um prédio de escritório, não dá para mudar muito fácil e tal. Então, a infraestrutura dele é diferente. Então, assim, as pessoas que começam a entender mais como é que funciona, elas pensam de forma muito racional. Mas quantos por cento vale disso naquele fundo? Né? Será que tem um motivo de pensamento assim, muito negativo nesse momento agora? Ou será que isso pode ir para frente? Né? Então, a gente tem que pensar assim, um pouco mais longe, ver que o mercado está mudando, isso foi uma sinalização para o mercado, e várias teses vão dar certo e outras vão dar errado. Né? Isso é coisa da vida. Se você tiver diversificado, você não vai sofrer com isso. Exatamente, Otmar. E é exatamente nessa linha, tá bom? Eu acho que é muito pequeno para dentro do fundo, 10% do fundo, e 0,0 nada do mercado. Mas o passo foi dado. Nós, brasileiros, temos que aprender a reconhecer mais o valor das coisas e começar a sermos mais otimistas com a capacidade das pessoas em produzirem riquezas. O que eu não posso compactuar é que a gente vibra com a Equinix vindo aqui comprando um monte de ativo brasileiro e condenamos um que está tentando dar um passinho ali, entendeu? Eu estou falando a mensagem, não estou falando de aliança, isso poderia ter sido feito pelo Quineia, isso poderia ter sido feito pelo BTG, eu estou aqui mais defendendo que a gente tem que olhar para o nosso mercado, e a gente não pode esquecer que, eu até brincava, né? Eu queria ter mais FIIBs pela vida, né? Você queria ter mais FIIBs, né? Precisaria ter mais ativos bons espalhados pelo Brasil e os fundos imobiliários financiados. Senhores, não sei como agradecê-los. Muitíssimo obrigado. Eu acho que assim, o papel foi cumprido. O Elon captou a mensagem ali de uma maneira muito interessante, quando ele colocou que o momento da Páscoa aqui, ele foi interessante para a reflexão da live. Eu não estava preocupado com que hora a gente ia terminar, não quis cercear vocês aí de se expressarem, procurei atender o máximo que eu pude aqui dos comentários, tá certo? Mas é isso. Muito obrigado mesmo. Elon, Otmar, o canal de vocês é extraordinário, 2 grandes amigos, e eu tenho certeza que a gente aprendeu um pouquinho, todo mundo aqui, pelo menos vai dormir hoje refletindo um pouquinho qual é o seu papel em tudo isso, né? Qual é o meu papel? Se eu estou escrevendo um livro de fundos imobiliários, a gente tem que saber a hora de encerrar os capítulos e abrir novas frentes, né?
Então, qual é o capítulo que eu quero escrever daqui para frente? Qual é a parte da história que eu estou? Qual é o ponto da história que eu estou? Certo? Elon, obrigado, viu? Eu que agradeço, meu prezado. E é o seguinte, estamos sempre à disposição aí. A ideia é levar essa coisa à frente mesmo. Sempre que a gente vê que tem alguma coisa aí que está de um lado ou para o outro, acho que tem que parar, pensar, olhar, falar, peraí, vamos discutir esse negócio, entender que esse mundo, essa vida, ela é dinâmica, o que serviu para ontem não serve para hoje, não vai servir para amanhã. E se tem uma coisa que, acho que pelo menos assim, falo pelo Schneider, por você aqui, vocês podem contar, primeiro em botar a carinha aqui, ó, a gente chegar aqui, dar a real do que tiver que dar, doa a quem doer, vai ser dada a real aqui, porque é o seguinte, no final do dia, eu vou dormir, vou botar minha cabecinha no travesseiro e vou dormir tranquilo, mesma coisa desse outro rapaz aqui, ó, e esse cara aqui que eu conheço há 30 anos. Ninguém aqui tem rabo preso com ninguém, pelo contrário. E a gente tem a total liberdade de discordar, de concordar, de conversar e de falar, porque a melhor coisa que tem é você conversar com pessoas inteligentes. Porque pessoas inteligentes conseguem discordar e continuar sendo amigos, e continuar conversando, e continuar levando à frente. E quem Coisa ganha com isso rara no tudo... mundo de hoje. Coisa E rara no mundo de hoje. quem ganha com isso, cara, são os malucos que estão aqui, ó, no domingo à noite, quase 800 pessoas aí, ó, pai de família, um monte de cara que tá aqui escutando a gente conversar e bater um papo, e entender que não existem certezas. Tudo está aqui, está acontecendo hoje, amanhã pode mudar, daqui a pouco pode mudar tudo. E amanhã, se eu desfalar o que eu falei hoje, é absolutamente normal, porque eu aprendi alguma coisa nova. Isso é o que eu sei hoje, não é o que eu vou saber amanhã e não é o que eu sabia ontem. Então, eu acho que esse é o grande barato, eu acho que a Páscoa é esse momento de renovação. Agradeço de novo o convite, meu prezado. E sempre que precisar, você não precisa... O que você acha, não? Marca a data e a hora que eu estou aqui, pronto, acabou. É assim que funciona, né, China? Com certeza, mano. Então, assim, deixar um grande abraço aí para o nosso grande amigo professor Baroni, que faz muito pela indústria, né? Tem 100 mil inscritos aí, não foram à toa, né? É uma pessoa que realmente sempre militou aí em prol da indústria, em prol da indústria de todo mundo, né? Ele falou, deu voz ao gestor, ele falou com os investidores, ele coloca a opinião dele com relação aí a fundos imobiliários, a investimentos, e assim, não é a única opinião que você deve ouvir, mas é uma opinião de uma pessoa experiente. Então, esse tipo de coisa assim, é muito importante no mercado. A gente tende, né, como brasileiro, como todo bom brasileiro, a ser meio binário, né? Na política, ou é isso ou aquilo. No futebol, ou é isso ou aquilo. E qualquer pessoa que não concorda com a gente, que está no aquilo ou no isso, a gente vai brigar. E se o cara for da terceira via, fala assim, pô, esse cara é maluco, né? Nem na política não é isso nem aquilo, no futebol não é isso nem aquilo, o que esse bicho quer da vida, né? Então, assim, a vida não é só preto e branco, né? Existem aí 50 tons de cinza no meio disso tudo, e você tem que ter a percepção de que você vai fazer parte dessa história, né? O investidor, ele faz parte da história, e tem um papel muito importante. Eu acho que o papel mais importante na indústria de investimentos é o papel do investidor. Então, se você cresce como investidor, a indústria cresce como um todo. Então, assim, eu espero que a gente tenha deixado uma raizinha de qualquer coisa, de estímulo, para que você busque informação, se forme como investidor. O professor Baroni, como analista, vai ficar muito feliz de responder perguntas cada vez mais difíceis, né? E todo o mercado ganha com isso. Então, muito obrigado pelo convite, professor. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente e passar a bola para o senhor ciceronear esse encerramento. Então, obrigado, viu? Vocês realmente, eu gosto muito da reflexão de vocês dois. Eu acho que a dupla, e o pessoal até brincando aqui, Batman e Robin, eu gosto muito porque assim, assistir sempre o vídeo de vocês é uma aula de reflexão. Vocês não estão ali falando muito especificamente de fundo, vocês estão ali provocando reflexões. Então, o que eu quero encerrar aqui agora, pessoal, com esse clima. Todos os assuntos estão abertos para o debate, mas debata, reflita e cresça em cima desse conceito que você está formando. Porque todo debate que ele fica recorrente, ele não sai do lugar, que não evolui, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, tá? Então, em qualquer área que você tiver, os debates, eles têm que sempre te jogar para frente, fazer você melhorar, você evoluir dentro desse contexto. E como é que se evolui? Se tornando uma parte do mercado, porque eu acho incrível as pessoas se posicionarem e, de repente, não fazer parte do mercado. É muito curioso, inclusive, ver esse posicionamento.
Se eu venho aqui, como o Elon colocou, e dou a cara para bater e estou debatendo, eu me coloco como parte do mercado. Eu não vou simplesmente desligar esse vídeo, encerrar o canal, nunca mais escrever. Pelo contrário, eu estou ali dentro do mercado. E como é que você fomenta o mercado? Quando depois comecei a entrar mais nesse assunto das taxas de distribuição, que eu comecei a falar com os gestores, eu percebi que isso vai ser um novo gatilho. Agora, não espere que isso vai mudar já na próxima emissão, daqui a um mês do fundo. Mas vai mudar daqui um tempinho, a gente vai começar a ver um fundo fazendo, outro indo por um outro caminho, e aos poucos a gente vai mudando. Então, o mercado se muda dessa forma, você molda o mercado. Toda vez quando você faz movimentos bruscos, você cria uma ruptura, normalmente a história não termina bem. Cuidado. Certo, Elon? Toda vez quando você rompe, a história não termina bem. Você vai moldando, é uma massinha que você vai moldando. Você vem com esse embate muito forte, essa presença muito forte, você rompe as frentes de diálogo e aí ninguém ganha com essa história. Gente, basta entender o seguinte, tá todo mundo no mercado tá para ganhar dinheiro, cara. O gestor tá para ganhar dinheiro, você tá para ganhar dinheiro. O que você tem que fazer é alinhar o teu interesse com o do gestor para todo mundo ganhar dinheiro. Agora, nesse meio do caminho, vai ter gente que vai pensar igual a você e vai ter gente que não pensa igual a você. Graças a Deus, porque senão todo mundo só comprava ou todo mundo só vendia. Então, o mercado, como diz o outro, o mercado some nozes. É isso. Gente, obrigado, valeu. Essa pandemia passando, a gente renova a pizza, tá certo? Bora. Renovamos a pizza de aquela chocolate, aguinha com limão, o cake de banana, a aguinha com limão e a torta de morango do Otmar, tá certo? Com certeza. Fechou, professor. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado. Bom fim de semana, bom restinho de semana e boa semana para vocês, tá bom? E principalmente... Fique tranquilo, hein? Grande abraço, pessoal. Grande abraço, pessoal. Fique tranquilo. Um abraço. Tchau, tchau.